Parabéns, vocês conseguiram. Vocês vão fazer um podcast de mistérios, terror, horror, de conspiração, falar que vocês estão indo longe demais, seus babacas. Ai, meu Deus do céu, cara, eu acho que explicar os tempos que estamos vivendo hoje, um resumo bem ser eu a dar esse puxão de orelha aqui em todos vocês. Vocês estão ficando maluco, cacete? Como vocês conseguem destruir tudo? Cara, eu tô abismado o quão a galera pula daquela coisa da liberdade da anárquica da internet, questionadora, pra se tornar um bando de gado se jogando no abismo. Eu ainda quero saber como é que vocês conseguiram. Mas enquanto a gente tenta entender, a gente fica aqui conversando sobre... Teriam as conspirações dado errado? Onde que vocês foram parar, seus filhos da mãe? Cadê? Lucas, você que tá aqui comigo. Onde estão as teorias da conspiração que tinha aquele glamour? Aquela teoria de conspiração de chinela havaiana, né? Várzea. Cadê essas teorias maneiras, cara, que não faz mal a ninguém? Cara, o homem não foi pra lua. E aí começa a aparecer um bando de gente praticamente colocando uma arma na cabeça e atirando de tão louco que tá tudo isso. E eu tenho plena certeza que a culpa disso tudo é do Rafael Jacaúna. Olha só, conspirações, eu sou do tempo da conspiração marota, entendeu? Conspiração raiz, aquela conspiração que a gente ia até ela procurar, e não é conspiração que chega no WhatsApp, que a gente é marcado no Facebook. Não, eu sou do outro tempo de conspiração. Rafael, qual que é a sua conspiração antiga favorita das clássicas? Minha conspiração antiga favorita, rapaz, agora... Daqui a pouco eu respondo, eu estou em dúvida. Tem muitas conspirações legais. Todas elas, né? Complicado. Eu poderia falar da DT de Varginha, tá? Que gosto muito. Peraí, mas isso é conspiração? Claro que é. Você acredita no demônio, mas não acredita no ET de Varginha. Que houveram provas, testemunhas, pessoas. Como assim conspiração? Mas não havia nave. Então o ET de Varginha, ele veio do teleporte. Não, você não viu. Se eu não vi, não existe. Posso ilustrar o problema? Eu recebi semana passada um vídeo no WhatsApp, claro, que outro lugar poderia ser, do meu pai. É um vídeo de 3 minutos e meio que tem um maluco dizendo que você tem que jogar imediatamente o seu micro-ondas fora. Porque o micro-ondas faz mal pra saúde, porque o micro-ondas causa câncer, porque o micro-ondas altera as ondas eletromagnéticas da sua casa, da sua cabeça, da sua comida, da sua água. E o cara vai longe, fala. 3 minutos e meio de vídeo, falando sem falar nada de verdade, né? Porque essas mensagens, normalmente, elas usam dos termos mais genéricos possíveis e imagináveis, né? Normal. E o meu pai é uma pessoa que tem 3 diplomas, tem empresa, uma pessoa, no mínimo, inteligente. Ele não é burro. E ele perguntando pra mim, já com o micro-ondas desplugado, se precisava jogar o micro-ondas fora. Já com o micro-ondas, já na bandeja, do lado do lixo de fora. Lucas, olha, antes de eu fazer uma cagada, deixa eu te perguntar. Olha, eu acho que eu tô pegando longe demais. Apesar de estar aqui do lado de fora de cueca e camiseta, segurando micro-ondas na rua, deixa eu te perguntar aqui. Mas, Lucas, até onde tu falou, nada tá errado. O micro-ondas é isso aí mesmo. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Se teu micro-ondas for aquele todo espelhado, bonitinho, pode jogar aqui no meu quintal, mas bate no meu portão pra eu pegar ele pra quando ele bater no chão não quebrar, entendeu? Pode jogar aqui que tá tudo certo, eu cuido dele pra você. Deixa ele estragar a sua saúde, né? Isso, eu não me importo. Ira, você já acreditou nesse tipo de teoria da conspiração? Peraí, como assim o Vaticano não existe aquela parte secreta? É isso aí. A Tupá já falou que não tem, mas ela foi comprada. Não adianta, gente. Eu já falei isso em vários programas e a Tupá deve querer voar no meu pescoço, porque eu olho pra ela e continuo. Tem sim, Tupá, eu tenho certeza. Eles não querem que a gente veja aquilo. É por isso que é secreto. Exatamente. Secreto e pra dominar o mundo. É o Vaticano que tá dominando o mundo. Caralho, esse pá fogo. Isso aí só veio só pra ludibriar a gente, rapaz. É isso, gente. A gente vai ter um pequeno momento de debate durante 1 hora e meia aqui com vocês, para tentar saber onde foi que a gente se meteu e se as conspirações clássicas têm algo a ver com tudo que tá acontecendo hoje no mundo. É isso, eu sou Andrei Fernandes, longos dias e belas noites, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Bora lá, sobe a vinheta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora
através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui no bloco de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a todos vocês que nos escutam, nos apoiam e que compartilham o nosso conteúdo. Farei um anúncio especial que eu só vou dar esses detalhes semana que vem, mas eu já aviso pra você. Vai existir ainda mais um motivo para você apoiar o Mundo Freak financeiramente lá no apoia.se/confidencial. E o motivo é: teremos mais um podcast na casa. É, galera. Mas calma aí. Poxa, André, mas como é que é? A gente vai bater meta? Não. Nada disso. Vai ser um podcast que, a partir de semana que vem, a gente vai começar a produção. É quando eu vou entregar alguns detalhes do que a gente está planejando. Um podcast exclusivo apenas para quem é apoiador. É isso mesmo que você escutou. Você que já apoia, né? Porque, obviamente, quando você entra no Apoia-se, você vê que tem lá as metas, né? Quando a gente vai batendo metas, a gente vai entregando programas pra todo mundo. Mas não tem algo oficial pro cara, pra pessoa que tá apoiando. Agora vai ter. E em breve vai estar aí, antes do final do ano. Eu já aviso que vai ser um podcast curto que entra dentro da grade de planejamento do Mundo Freak. Então não tem como ser um podcast como a gente, tipo, de 2 horas. Não vai ser isso, mas vai ser um podcast super relevante pra você que quer saber um pouco mais da gente também. Eu prometi que eu não ia falar nada sobre o projeto ainda, mas fiquem de olho aí. Então, pra apoiar, entra na página do apoia.se/confidencial. Todos os links aí estão no site. Cara, você entra no site do Mundo Freak, tem vários links ali que você pode encontrar nosso Apoia-se facilmente. Quando você encontrar, eu vou saber se você apoiou, vou receber um e-mail, eu vou responder esse e-mail com as instruções de como você entrar nos grupos secretos, né? E aí, até uns 3 dias aí de carência, você entra e tá tudo certo, tá bom? E, obviamente, apoie esse projeto. E é claro que também uma forma de apoio são os pauteiros, galera. Em breve, vamos novamente abrir a seleção para novos pauteiros. Então, para você que sempre sonhou, não sei se alguém sonha com isso, mas pra você que quer se tornar um pauteiro do Mundo Freak, entrar pra equipe, você pode ter aí essa oportunidade. Então fica de olho que no final desse ano a gente vai fazer esse anúncio, então você já se prepare. A gente só pede encarecidamente que, já que não é um trabalho remunerado, é apenas uma colaboração para um site, a gente pede que você tenha tempo disponível e tenha também energia pra se juntar a essa galera. Gostaria de agradecer muitíssimo a pauta feita por eles, o Robson Lima e a Pris Guerreiro, que nos ajudaram a montar essa pauta polêmica que tá aqui. Em breve uma parte 2. Vamos ver como é que vai funcionar. Falando sobre coisa boa agora, galera. Vamos falar sobre o Martelo das Feiticeiras. Semana que vem já recomeça alguns audio-trailers novos que eu preparei aí pra vocês, pra dar um gás aí nessa campanha. Pra você que não sabe, o Martelo das Feiticeiras é o meu novo livro. Ele é uma continuação direta do Calcifero. Esses 2 livros, eles fazem parte dessa série Demônios, Bruxas e Vagantes. Andrei, eu não li o primeiro livro, o que eu faço? Não tem problema. Na campanha de Catarse, que você vai deixar, que eu vou deixar o link aí pra vocês aí embaixo, nesse post, tá lá um kit com o primeiro e com o segundo livro com preço promocional. É isso mesmo. Se você pegar os 2 livros separados, não é desconto. Se você pegar esse kit com os 2 livros, você tem um desconto que é super relevante, hein? E, cara, vou falar aqui umas coisas legais, sem spoilers ainda, mas vamos ter aí uma jornada de iniciação dentro desse segundo livro. É um livro que ele tá me dando muito orgulho, ele tá em fase de revisão e felizmente eu tô recebendo feedbacks super positivos. Então é isso, vai lá no catarse.me e procura por Martelo das Feiticeiras ou chega aqui no link desse post que vai estar aí pra você. Sobre uma participação especial, o Keller pediu pra lembrar vocês que ele participou lá do podcast HQ Sem Roteiro. Então, procura aí no seu agregador HQ Sem Roteiro, que semana passada, se eu não me engano, ou comecinho dessa, foi lançado um episódio em que o Keller fala sobre o seu mestrado, né? Que ele tá fazendo em cima do Prometeia, do Alan Moore. Então, pra você que curte Prometeia, curte Alan Moore, curte o Keller, ou alguma coisa dentre esses 3, acho que vai ser bem bacana você escutar. Eu vou escutar, ainda não escutei porque eu não tive tempo, mas, cara, eu sei que a galera do HQ Sem Roteiro, lá do Iradex, eles
são sensacionais. Então, vou deixar aí o link pra vocês também escutarem. Pra finalizar essa campanha, eu vou falar do Codorna. Bem, o Codorna, ele é um podcast de humor que promete te tirar aí do cotidiano, né? Dessa coisa toda conturbada que estamos vivendo, pra você rir um pouco, desfazer um pouco. Vão ter participações especiais do Lucas Balaminuti em breve, e o Codorna, ele vem com uma nova proposta dentro da podosfera, que ele é lançado alguns podcasts durante a semana e outros episódios são fechados apenas para assinantes. Então, olha que interessante, você pode conferir o Codorna, ao mesmo tempo você pode assinar e ter ainda mais Codorna para você. Então, eu conversei com o Beber e eu falei, galera, o Mundo Freak, ele é um ouvinte de ouro, ele é um ouvinte que tudo que a gente pede, ele tá fazendo, então ele merece um a mais. Qual vai ser esse a mais? Muito simples. Vai lá, faz uma assinatura e coloca como cupom de desconto tudo junto em letras garrafais, meu consagrado. Tudo junto. As primeiras 5 pessoas que usarem ele na assinatura Silverlux ganham o primeiro mês de graça. Então aproveite, pega essa assinatura de graça aí pra você sentir como é que é o Codorna. E cara, é um podcast, cara, eu confio bastante no Beber, ele ajudou pra caramba na montura do site do Mundo Freak. Ele é o editor lá do podcast de 30 minutos, da galera do Homo Literato. Cara, é um cara super gente boa, super gente fina. Galera, a proposta dele é sensacional. Então vão lá, confiram lá o podcast do Codorna e usem esse cupom de desconto pra ter esse primeiro mês de graça. E é isso, galera. Bem, vou me despedindo aqui. A gente tem um podcast imenso agora pra rodar, né, galera? A gente sabe como é que tá a internet hoje. Tá todo mundo muito de cabeça quente. Vamos dar uma sério, vem comigo. Vamos dar uma respirada fundo, tá bom? Alguma carapuça aqui serviu pra você. Presta bastante atenção no contexto pra ver se ela é pra você. Se ela for, entenda que essa é apenas nosso ponto de vista. E, como sempre, as regras dentro dos comentários do Mundo Freak é qualquer comentário ofensivo vai ser apagado. Então não adianta você querer vir pra cima da gente, que felizmente a gente tem aqui um ponto em comum, um ponto seguro pra galera que quer fugir um pouco disso tudo. Ai, meu Deus do céu, eu estou ferrado na mão de vocês. Vamos escutar o podcast. Então, vamos lá. Eu acho que grande parte do culpado... Na verdade, acho que não existe apenas um culpado. Mentira, existe sim. Quando a gente estava no nosso passado, se a gente fosse falar, poxa, Andrei, vai existir um tempo em que todo mundo terá um pequeno computador na palma da mão. E cada um desses computadores terá acesso a uma biblioteca mágica virtual em que todos os conhecimentos humanos estariam ali agregados ou pelo menos disponíveis até dado momento, né? Obviamente num tom de exagero, mas acho que se eu quiser saber hoje sobre a partícula de física quântica, eu abro meu celular, ou até mesmo posso falar, né? Ok, Google, fica quieto aí o celular, não chama não. E aí ele vai me dar alguma coisa, né? Ah, se eu quiser saber sobre teoria de cordas, se eu quiser saber sobre como é que funciona a anatomia dos patos tailandeses, sei lá, enfim, qualquer coisa, eu vou conseguir pelo menos o rastro de alguma coisa. E se você for analisar, a gente chegou num ponto em que todo esse acesso e velocidade de informação, ela chegou num nível tão grande que as pessoas, elas pararam de se preocupar com as coisas que estão recebendo. Porque, obviamente, né, a gente, acredito que eu e o Lucas, a gente vai acabar falando bastante, o Rafael e Ira também, toda essa questão comportamental, a gente seleciona sempre aquelas notícias e informações que são mais alarmistas ou que corroboram com o nosso viés de maneira muito mais prática e fácil, né? E a gente tá tendo sempre que lidar com essa grande armadilha que a gente se coloca de, pera, isso é legal, isso faz sentido pra minha cabeça que eu acredito nisso, mas será que isso é verdade? E muitas vezes a gente que faz parte da internet durante muito tempo. Eu acredito que apesar do Rafael ser desse jeitinho especialzinho dele, até mesmo ele sabe que uma informação que chega pra ele vai ter um mínimo de senso crítico pra questionar aquela informação. Tudo tem limite. Mas aí acontece que, e eu não quero dar questão geracional aqui, mas muita gente que não tá acostumada com essa questão da internet ter muita coisa duvidosa e fala aquela típica frase que eu já escutei tantas vezes. Ah, Andrei, mas e se for verdade? Quando a pessoa acabou de compartilhar alguma coisa que claramente não é verdade. Meio que pra cabeça dela é uma forma dela tentar se perdoar do tipo, pode ser mentira, mas
Mas se for verdade, tá aí, né? Então o pessoal já tá sabendo, né? E aí a gente começa a montar esse imenso castelo de cartas que começa a jogar pra dentro esse cavalo de Troia gigantesco, né? Que a gente tá... E aí também, obviamente, né? Não apenas isso, mas você vai aliar a questão da crise institucional, o momento, o ethos que estamos vivendo hoje em dia e por aí vai. Faz tudo uma grande salada sobre esse contexto todo. Andrei, discordo. Ai, meu Deus. Eu acho que você tá partindo de um princípio equivocado. Eu acho que você tá partindo do princípio que a pessoa, ela tem um mínimo de preocupação com a verdade. Porque se ela tá pensando, nossa, vai que é a verdade, ela tem pelo menos um pouco de preocupação com a veracidade daquela mensagem, né? Eu sou um otimista. Lucas, tem muito mais a ver com o ponto de vista que a pessoa já tem do que com se ela acha que é verdade ou não. Se o negócio corroborar com ela, ela embarca. Se não corroborar, ela vai pesquisar, ela vai procurar se a tal ponto chegar. Eu acho que tem, exato, tem muito mais a ver com a narrativa que a pessoa quer construir sobre o que é a visão dela de mundo do que se é verdade ou não. Eu acho que antes a gente tinha um pouco de preocupação se é verdade ou não, porque a gente tinha medo de que se alguém apontasse o dedo pra gente e dissesse, olha, isso claramente não é verdade. Mas eu acho que isso acabou. Eu acho que as verdades se tornaram da forma mais volátil possível e você constrói a verdade que você quiser hoje em dia. É a pós-verdade. Exato. E antes de a gente falar da pós-verdade, a gente tem que falar como se deu a proliferação da informação em massa. Então, a informação em massa, ela vai começar a ser produzida com a prensa, há muito tempo atrás, lá em 1400 e pouco, e onde ninguém tinha capacidade de consumir informação. E a partir daquele momento, você tinha a informação sendo produzida para massa. Você podia fazer quantas cópias de livro você quisesse, muito barato. Então, as pessoas começaram a aprender a como lidar com informação para poder... Você sai ela, né? do boca a boca para começar a distribuir para números infinitos de pessoas, né? E a primeira ideia a se popularizar, claro, foi a Bíblia. E junto com a Bíblia, o que veio? Veio o movimento protestantista, que veio para tentar colocar uma força política oposta ao domínio católico da época. Então, logo que a prensa explode junto o movimento protestantista. Você já tem ali a mídia em massa sendo usada para disseminar uma ideologia contrária à ideologia hegemônica da época. A gente tá falando aqui da Europa feudal. Isso é interessante, Lucas, porque isso, enfim, eu não sou especialista nessa área, então, por favor, protestantes, me corrijam se eu estiver errado. Mas um dos pontos pacíficos que eu acho que eu concordando aqui com você é que antes disso, não é que a informação não existia ou só era oral, né? Só que a informação escrita estava dentro de uma elite que sabia ler e escrever, né? O clero, provavelmente a nobreza e por aí vai. Um pequeno círculo de pessoas e ali a pessoa, quando a pessoa tem um conhecimento, ela é mágica, né? Ela escolhe o conhecimento que ela vai passar pra frente. Obviamente, o conhecimento que ela vai passar pra frente é o conveniente pra ela e não para as outras pessoas, né? No começo da distribuição de informação em massa, lá do começo, você já perde o monopólio da interpretação dos textos que são importantes. Os textos que eram importantes na época era decreto do rei sobre ordens, decreto militar e interpretação bíblica, que era a interpretação da época sobre a Bíblia, que era tudo isso era monopólio de quem sabia ler e escrever. E se existia textos sagrados, você não tinha como acessar esses textos, a pessoa ia lá e o padre ia lá, fazia o sermão em cima dos textos e você... Aliás, nem os padres sabiam ler direito, né? Eles eram passado para eles o conhecimento do que estaria nos textos, mas poucos padres sabiam ler e escrever também. Com o tempo, as pessoas vão aprender a acessar e a se informar. E você vai começar devagarzinho a ter a literação das pessoas ao ponto de que todo mundo, quase todo mundo, tem uma mínima noção de como acessar o conhecimento. Isso é uma revolução da capacidade humana que ela vai passar por vários estágios. Então, você tem esse estágio do começo da publicação em massa, depois você tem um estágio do começo da popularização das vias de distribuição, que são o rádio e depois, posteriormente, a TV. Quando você tem o começo do rádio e a TV, você começa a ter um problema que é o quebra do monopólio da produção do conhecimento. Então, antes você tinha o monopólio da interpretação, agora todo mundo podia interpretar, e agora, de repente, você tem a quebra do monopólio da produção, começando com o jornal, né, o jornal de papel. Todo mundo podia abrir um jornal e começar a produzir, não todo mundo, né, mas todo mundo que tinha uma mínima capacidade econômica podia começar o seu próprio jornal, a sua própria revista. Depois, com o rádio, o alcance se tornou muito maior e de forma muito mais simples. Você podia alcançar muito mais gente, muito mais longe. O ponto é que a comunicação em massa trouxe uma avalanche interminável de conteúdo que a gente não
não estava pronta para lidar com ela. A gente não tem como ler tudo que a gente quer ler. A gente não tem como ouvir tudo que a gente quer ouvir. É tanta gente produzindo tanta coisa ao mesmo tempo, que quando a gente chega ali no começo dos anos 2000, que teve a popularização em massa da internet, todo mundo virou produtor de conteúdo. E é por isso que as redes sociais, elas não tão certo, porque elas dão vozes a todo mundo, né? Eu tô tweetando todo dia, então lá no meu Twitter eu tô produzindo um pequeno conteúdo para todo mundo. Então, isso se chama timeline. É um ótimo exemplo isso que você falou, Lucas, que é uma das minhas maiores tretas, eu como produtora de conteúdo digital, como social media, e eu escuto muita gente reclamando de diversas coisas das redes sociais, principalmente hoje no Facebook, e eu tô falando de algoritmo, não estou falando de conteúdo, não estou falando de fake news, eu não estou falando de conteúdo de família, não é isso, mas falando disso que o Lucas está falando, do excesso de pessoas. As redes sociais, quanto mais gente participa, mais vai inflando, mais conteúdo vai ter, mais gente está falando, mais empresa está falando, e chega uma hora que os algoritmos não conseguem atender a demanda de conteúdo com a demanda de pessoas que estão consumindo isso. A gente tem tanta informação vindo na gente até agora, que a gente quer consumir, eu abro a timeline porque eu quero consumir informação. Que a gente está começando a competir pelo microtempo de atenção que as pessoas dão a cada informação. Como a gente vai competir por isso? A gente vai transformar a informação cada vez mais sensacionalista, cada vez mais curta, cada vez mais direta, mais resumida, e isso vai distorcendo a nossa capacidade de falar a verdade, de conversar sobre fatos, especialmente sobre problemas complexos. Essa distorção de comunicação, a gente sai dos textos prolixos de informação jornalística, aí a gente entra no call to action, que é o texto publicitário, e o que a gente chama hoje de clickbait, que são os novos textos de internet. Existe uma comunicação hoje só de enunciado de notícia, né, cara? A gente não precisa, a pessoa não... Quer dizer, precisar, ela precisa, né? Mas a pessoa não se sente precisada de ler. Ela vê, pessoa X faz isso com pessoa Y. Pronto, ela já tem isso, se encaixa dentro do baralho que ela tem na cabeça dela, da verdade dela, e aquilo vai ser adicionado como mais uma das cartas. Então, aquela pessoa fez isso. Ela não sabe se exatamente foi daquela forma, ela não sabe se houve um exagero na questão, ela não sabe se é comprovado. Inclusive, convenientemente, as pessoas também começam a ignorar as próprias palavras do enunciado, pescando apenas as palavras principais. Então, pessoa X ataca a pessoa Y, mas ignora o supostamente do título, ou coisas que o valha. Mas esse comportamento, além desse tipo de comunicação, esse comportamento ele também tem que ser estudado um pouquinho mais a fundo sobre as pessoas, porque o fato de estarmos numa época, não vou dizer era, porque eu não sei até quanto tempo que vai, porque as coisas na internet são muito rápidas, nós estamos vivendo as coisas muito rápidos, mas essa evolução, essa mudança de absorver um conteúdo, de um conteúdo mais profundo, de um conteúdo prolixo para algo mais objetivo e direto, não quer dizer que isso tenha que ser sempre mentira. Na verdade, isso era para favorecer a verdade. Um exemplo disso, o Dado Schneider, ele é palestrante, ele tem um livro em que o livro todo, sabe, é muito legal, ele fez como um Twitter. Então, tudo que ele desenvolveu estão em 140 caracteres, quando o Twitter ainda tinha 140 caracteres. E esse livro dele foi justamente um estudo aplicado, mostrando que nós podemos levar informações verdadeiras, com dados, com comentários, ainda assim dentro desse limite de tempo e rapidez que a gente vive. Sim e não, né? Tudo depende da qualidade que é focada. Se você quer uma informação ligeira, você pode passá-la tanto verdadeira ou falsa com uma frase de 140 caracteres. Mas a qualidade de 144 caracteres é independente. Você não tem como passar uma informação sólida, né, de assuntos que não sejam rasos em uma informação tão curta. Ser um texto minimamente de páginas aí, dependendo do assunto. Então, assim, você pode passar a informação correta, mas não continua sendo uma informação extremamente superficial que não vai trazer nenhum conhecimento sólido para aquela pessoa que tá lendo ele. Ela é superficial, mas não quer dizer que ela sempre será mentira. Sim. Mas é isso, tipo, a questão não é que isso, porque ela é menor e tal, que ela é mentira.
mentira. Mas por esse estilo de vida que a gente tá vivendo hoje, é muito mais fácil uma mentira chegar e se estabelecer. Então, exatamente, mas aí, por isso que eu tô falando que aí entra um estudo de comportamento. Sim, claro. Não é só a ferramenta, não é só a possibilidade de produção de conteúdo, ainda a gente tem o comportamento humano. Nós também estamos mudando. Os estudos comportamentais que a gente tem sobre isso, eles indicam que a gente tá usando o acesso à informação como uma extensão do nosso cérebro. Então, como funciona isso? Em vez da gente tentar guardar a informação pra gente, a gente deixa como se a internet fosse a nossa memória. Então, eu não preciso guardar exatamente o que é uma sequência de Taylor para fazer a adaptação de um integral. Eu posso acessar a internet e descobrir ali. Então, eu sei que isso existe e eu sei o caminho para acessar isso, eu não preciso lembrar mais disso. E isso vai tornar a gente, devagarinho, consumidores compulsivos de informações curtas e rasas. Eu trouxe aqui uma citação do livro Fahrenheit 451, que é um livro exatamente sobre esse assunto que eu recomendo demais. E ele diz assim, um dos personagens do livro: uma coluna, 2 frases, uma manchete. Depois, pairando sobre o ar, tudo desaparece. Assim como nós consumimos e esquecemos, então consumimos novamente. Enxágua, lava e repete. E a mente bebe cada vez menos. E é assim que a gente tá funcionando. Eu recebo uma notícia, por exemplo, que fala mal da empresa X. Aí eu nem sequer guardo aquela notícia, sabe? Eu nem sequer lembro qual que é a treta. Às vezes eu vi o headline, eu nem cheguei a ler a matéria, mas aquilo formou uma impressão comigo. A impressão que formou é que a empresa X é ruim. E conforme você vai repetindo e repetindo e repetindo várias mensagens negativas sobre a empresa X, eu vou formando uma opinião sobre a empresa X, e toda vez que eu quiser acessar isso, eu não lembro mais por que eu não gosto da empresa X, porque ela tá lá na internet e eu uso a internet como extensão do meu cérebro. Aí que mora o problema, porque o ser humano é um bicho cheio de viés, e a gente adora construir um mundo de informação à nossa volta que seja o mais confortável possível de acordo com os nossos vieses. Então, toda vez que eu for tentar lembrar de o que eu acho mesmo da empresa X, em vez de tentar descobrir o que eu acho mesmo da empresa X, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu viés, a minha percepção já concebida que a empresa X é ruim, e eu vou atrás só do que corrobora essa pré-impressão. Sim, é por isso que nós estamos falando disso aqui, que, por exemplo, né, professor, só tomando no cu. A gente se fode direto. Por quê? O cara vai discutir história com o professor de história e o camarada vai falar da notícia que ele leu ontem. O cara não tem o mínimo conceito de tempo, o mínimo conceito de realidade, não sabe como que são as coisas. É fora do contexto, né, cara? Não tem a base, né, necessária. Exato, tira todo o contexto da situação. Ah, mas o governo tal, o fulano de tal, o cara tal, a vez tal. Cara, o cara não tem base alguma pra discutir. E se você trouxer a informação, ele simplesmente vai te ignorar e vai falar assim, ah, mas isso aí não tem nada a ver. Aí tu vai falar, porra, mas claro que tem. Ó, a construção, não, que construção nada. Só falar merda. E isso faz a ligação, Rafael, direto com o que eu tava falando, com a enxurrada de informação. Quanto mais informação a gente tem disponível, mais a gente tem que filtrar. Como é que a gente faz o filtro? Da forma que é mais confortável possível com as nossas ideias pré-concebidas. Quando a gente faz esse filtro, no começo, a gente até recebe uma ou outra notícia controversa, uma informação controversa. Mas a gente está desenvolvendo o nosso cérebro, especialmente a galera que está na fase entre pré-adolescência e 25 anos, que é a fase de desenvolvimento cognitiva fica mais pesada. A gente está desenvolvendo o nosso cérebro para só buscar aquilo que corrobora com a gente. E quanto mais a gente usa esse filtro, menos importância a gente dá para a veracidade da informação. A verdade não importa mais. O professor de história pode chegar para mim e só fazer perguntas, e só perguntar, certo, mas por que isso? Como que se deu isso? Quais que são as instituições que falaram isso? Da onde veio isso? Ou o que exatamente é isso? Elabore sobre esse assunto. E eu não sei elaborar, porque eu nem sequer sei o que eu tô falando. Eu só aprendi uma narrativa que corrobora a minha pré-concepção e eu vou repetir aquilo. Tem um camarada aí que faz podcast, que faz vídeo no YouTube, né, que gosta de música também e tal. Aí ele é muito de direita, conservador e tal, aquela coisa toda. E quando eu dou aula sobre esses assuntos, eu tava vendo que os alunos vinham com os argumentos até interessantes, não que os argumentos fossem corretos, mas eram argumentos embasados, argumentos às vezes citando autores. Eu comecei a pensar, que filha da puta, esses caras estão lendo alguma coisa, mas quando eu perguntava qualquer coisa que saía de uma linha reta, os alunos se bananavam. Eu fui descobrir, né, perguntando, que eles estavam vendo YouTube pra cacete. Então, basicamente, eles repetiam tudo que o YouTube falava, tudo que aquele YouTuber XYZ falavam. Eu comecei a acompanhar o mesmo canal do que eles, e tudo que eles falavam eu já sabia como responder, e o cara
ficava sem argumento algum, porque ele não tinha construção. Ele pegava aquele argumento do YouTube já pronto, vinha pra cima de mim, e a gente discutia, mas se eu saísse dali, ele não sabia. Aí eu falava, pô, tô discutindo com um cara que não sabe o que tá falando. Aí quando eu comecei a ver os vídeos no YouTube também, antes dele entrar no argumento, eu já desfazia falando, ó, e se mandar o argumento X, é assim, assim, assado. Aí os alunos pararam de discutir, porque eu já quebrava o argumento antes de começar, já poupava meu tempo. Isso eu acho que é muito interessante, porque aí rola também, talvez, outra questão que o Lucas não mencionou, mas que eu acho que faz todo sentido aqui, que tem muito essa questão da confirmação de viés através de pessoas que a gente gosta ou que a gente confia, né? Então, novamente, o ser humano como um animal social, a gente vai se juntando em grupos e se tornando mais amigos. A gente vai acabar, obviamente, se fechando nas bolhas, né? E aí é aquilo também. Então, você tem aquela questão de que, dependendo do que fala, adiciona um bônus naquilo que aquela informação tem mais valor ou não. Mas se for uma pessoa que você confia ou que você sabe que tem argumentos muito parecidos com o seu, aquilo aumenta ainda mais o bônus de relevância daquela informação que você pode ou não usar. De forma que, quando é uma pessoa que você não conhece absolutamente e vindo com uma informação que você não acredita que seja verdade, automaticamente ela entra pro descarte. Não. Obviamente isso é fake news, né? Obviamente isso foi manipulado, foi tirado do contexto e por aí vai. Eu tenho uma ideia, né, que eu já comentei em alguns momentos e tal, e acho que aqui cabe bastante, que daqui a pouco tempo, tá? Eu já trato muito minhas aulas assim, eu acredito que as coisas vão começar a serem percebidas de cada vez mais assim, e a educação de todo mundo vai muito para esse lado. Que professores na sala de aula, ainda mais quando a gente tá falando de ciências humanas, tipo geografia, não tanto geografia, mas história, filosofia e tal, tá muito mais em ensinar o aluno, coisa que eu acho que deveria sempre ter sido assim, interpretar as informações do que só trazer as informações. Porque se você não ensinar o aluno a interpretar conceitos, não ensinar o aluno a interpretar acontecimentos de acordo com que ele pense sobre aquilo e só ganha informação, tá falhando. A gente tem que mostrar como se pensa e não como se toma informação, porque informação pura e simples é muito pouco, ainda mais agora que, como o Lucas está dizendo, toda informação é usada que está na internet. Você tem que ensinar o aluno a olhar essa informação na internet, olhar essa informação onde seja e trabalhar na cabeça dele a interpretação dessas informações, em vez de ser só uma informação vinda, crua, pura, e deixar na mão do aluno, porque se você não ensinar essa bagagem, a informação vai se perder e vai ser manipulada pelas pessoas que quiserem. É complicado. É aí então que a gente chega nessa questão das teorias da conspiração, né? Porque se a gente for parar pra analisar, sendo bem frio aqui com o que a gente tá falando aqui, cara, antigamente, como é que faz pra pessoa saber de uma teoria da conspiração? E isso é interessante até porque eu não sei como é que isso funciona no Brasil, que eu tive muito pouco contato com pessoas assim da minha idade. Por exemplo, eu soube que meu avô tinha lido o Eram Deus os Astronautas, lá do autor, e tipo assim, tinha gostado, tinha acreditado em tudo que tava lá, mas beleza, isso aí a gente tá lidando com um livro foi publicado e a pessoa tem que ter interesse em ir atrás, mas aí é questão de boca a boca. Dificilmente isso ia parar, porque, por exemplo, como a gente tinha antigamente, há décadas atrás, os grandes meios de comunicação, a gente tinha toda essa questão de, um pequeno grupo controlava o que era e eles eram meio que o filtro, né? Obviamente isso gera uma coisa ruim, que eles se fortalecem, né, por essa questão de controle da informação, e ao mesmo tempo você pode tentar, eu nem acho que seja tão positivo assim, mas você pode tentar tirar uma questão positiva que eles já funcionam como filtro, então já vão tirar toda a bobagem, toda a mentira de lado, assim. Mas eu acredito que isso não seja tão verdade pelo que eu tô achando, porque depois que eu comecei o Mundo Free Confidencial, eu comecei a notar que o americano médio, ele é muito tonto, cara. O americano médio, ele é muito otário, cara. A gente tá falando aqui de terra plana, que explodiu, sei lá, nos últimos 5 anos aqui no Brasil, e essa porra dessa teoria tem uma espécie de força lá nos Estados Unidos há pelo menos 100 anos. E muitas das teorias que a gente vai falar aqui são muito mais comuns lá do que aqui. Você consegue notar algo assim, Lucas? Eu vou agora jogar no ar aqui, depois você decide se você quer cortar isso daqui ou não. Mas a teoria da terra plana tem força nos Estados Unidos por causa do protestantismo maluco que eles têm lá. Naturalmente. Tem uma vertente protestantista lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, aí, né, Lucas? Porque eu tô com o ouvinte. Tá. Não, ele não tá nos Estados Unidos, não. Mr. Trump, this is Brazil, né? Não tem ninguém aqui nos Estados Unidos? É que assim, tem uma igreja no estado de Illinois, em Mount Zion, que era um culto à terra plana. Eles aprendiam lá a Bíblia, o Evangelho, como se fosse uma missa normal, cristãos normais, e a terra plana
plana. Tinha esse plus. E o pastor lá de Mount Zion, ele conseguiu convencer quase que a cidade inteira a entrar pro culto dele. Tava todo mundo maluco por causa da terra plana. E meio que isolar a cidade culturalmente. Então rodava só os jornais de dentro da cidade, a rádio só da cidade. Tinha um outdoor enorme na frente da cidade. Se você acredita na Terra Redonda, não entre nessa cidade. Isso morreu depois de um tempo. Aí veio um cara que era neto de um outro cara que era muito ligado a esse pastor. Eu não vou jogar nome aqui porque essa galera tá viva ainda. E eles começaram a franquear esse tipo de protestantismo de terra plana, em que você não tem que só comprar a religião, você tem que comprar junto a teoria da conspiração. E os caras fazem missa pregando a terra plana. E isso, quando você tem uma base religiosa muito forte, e aí você acaba tendo um parente que é dessa religião com esse culto, ou um amigo do trabalho que é dessa religião, desse culto, isso começa a se enraizar na cultura do país. Então, quando a internet vem pegar forte aqui no mobile, nos Estados Unidos, rolaram muito desses blogs que eram financiados por essas franquias de igreja protestantista, terraplanista, tudo junto, e chutar a ideia da terra plana da galera. E por essa via religiosa se espalhou demais aqui nos Estados Unidos. Então, por essa questão religiosa, você tem aí um vetor de informação, né? Então, ao invés de você ter aí uma grande mídia, você tem meio que essa questão de... Grande mídia que eu falo, tipo assim, de grande hoje em dia, né? Um WhatsApp, Telegram da vida, né? Um Facebook. Ao invés disso, você substitui isso com pequenos grupos religiosos, ou que seja. Você pode trocar religião por uma ideologia, por exemplo. A questão não é muita religião aqui que eu quero levantar. Mas você tem esse pequeno grupo de pessoas muito firmes e muito fortes que se manteram firmes e fortes e permaneceu essa tocha viva. Seria mais ou menos isso, né? É a mesma coisa com o criacionismo, né? O criacionismo não como conceito religioso, mas como aqui nos Estados Unidos tem muito dessas associações que querem colocar o criacionismo como pauta de educação para as crianças na escola, onde você tem que aprender que Deus fez a Terra e o homem, o animal, como conceito científico. Tem muita igreja nos Estados Unidos que prega essas, que junto com a igreja tem essas associações que ficam fazendo lobby local, lobby estadual. Aqui tem o county, né, que é o mini-estado. Lobby nos mini-estados para colocar isso dentro do currículo escolar como pauta científica. Então você tem esses centros religiosos e ideológicos aqui nos Estados Unidos que vem toda essa teoria da conspiração junto na bagagem, entendeu? E isso serve de vetor aqui também. É como se fosse a linha de comunicação alternativa. Eu vejo muito a galera dizendo que quando você quebra o monopólio da informação, você tem diferentes agentes, diferentes jornais, diferentes pessoas, diferentes jornalistas brigando pela sua atenção, e por isso eles vão tentar ser o máximo de críveis possível, eles vão tentar ter credibilidade. Sim. Mas, cara, os últimos 10 anos ensinou pra gente que é justamente o contrário. Eles vão se polarizar cada vez mais e tentar te pegar no seu viés cada vez mais forte, né? Tanto que aqui nos Estados Unidos você tem Fox News, que vai para um lado, e você tem MSNBC, que vai pro outro lado completamente oposto, né? E é aí, meus amigos, que você tem, aliado a essa velocidade de informação, a conteúdo cada vez mais raso, né? A essa falta de contexto, a essa crise institucional. E quando eu falo de crise institucional, não tô falando apenas de governo. Não se engane, meu amigo. Não é só Brasil. A gente tá falando do mundo inteiro tá correndo essa crise institucional. A gente vai falar sobre ciência, sobre livros. Tudo que a gente acredita hoje é virar essa guerra narrativa, né? A gente tá lidando aí com uma terra arrasada relacionado ao que a gente confia de instituições, né? E cada vez mais isso torna a gente mais fácil desse tipo de coisa. Quando uma informação chega muito fácil pra você, eu já desconfio, cara. Eu não... Porque assim, qual é o meu filtro? Como é que eu consigo saber se eu vou acreditar naquilo ou não? Pelo menos pra mim. Eu costumo pensar, e acho que talvez seja por causa de uma criação carioca da coisa toda. Qual é a chance de eu ser otário acreditando ou não acreditando nisso? E aí, por exemplo, eu faço isso, por exemplo, no questão de sobrenatural. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala, André, então, eu vi um duende. Aí tu fala, tá, ok. Aí você vai lembrar e tal, fala, não, talvez eu seja um pouco otário em acreditar nisso, porque, sei lá, às vezes, não que a pessoa esteja mentindo necessariamente, mas sei lá, às vezes a pessoa tá sob uso de entorpecente, alguma coisa ali, ela viu demais, foi uma sombra, ela... beleza, eu tô sendo um pouco otário, então eu vou ser um pouco mais cético e talvez eu seja otário de acreditar. Mas aí, por exemplo, eu vejo o duende. Aí eu já penso, cara, eu vou ser mais otário de não acreditar nesse duende. Então eu vou acreditar.
com isso, eu já puxo aqui a nossa primeira teoria de conspiração, porque esse podcast também, ele vai funcionar muito como pra gente fazer esse debate, porque a gente acredita, eu acredito que todos aqui acreditam nisso, que algumas teorias da conspiração, elas estão indo muito além do simples entretenimento, ou do simples, sei lá, eu nem sei, a gente pode levar essa discussão mais pra depois também, se existem diferenças entre teorias da conspiração. Então, por exemplo, gostaria de comentar aqui da primeira, que talvez seja o ponto mais complicado aqui da nossa pauta, principalmente devido aos últimos acontecimentos. Vamos lá, Lucas, vamos ter bastante paciência nessa hora. Aquecimento global é uma farsa? Tá nevando aqui onde eu tô, cara, como que pode ser verdade? Fez o mais frio possível aqui na cidade, não sei das quantas, e foi o mesmo frio que fez há 100 anos atrás. E aí, cara, mas assim, você faz parte dessa ciência comunista que quer, obviamente, sacanear os outros e esconder a verdade das pessoas. Mas o que você responde a esse tipo de afirmação? Cara, eu acho que o problema de entender o aquecimento global, ele vem da base matemática que a gente aprende na escolinha. A gente não aprende a lidar com estatística, né? No máximo, a gente aprende porcentagem na escolinha e a gente não sabe tratar estatística, né? Ninguém te ensina a tratar como funciona uma série em tempo e como você tira conclusões lógicas na ciência através de evidências empíricas, né? Então, as pessoas, elas olham pro dia a dia delas e elas veem uma flutuação de temperatura muito grande. Elas veem as 4 estações. Alguns cantos vão ter estações muito diferentes das outras, né? Alguns cantos no Brasil vão ser muito mais úmido o ano inteiro, outros muito mais árido o ano inteiro, outros muito mais quente. André, só pra tu entender como que os ouvintes terem um exemplo aí. Durante um bom tempo aí, sei lá, 10 anos atrás, eu acreditei que esse negócio era mentira mesmo. E aquecimento global era invenção aí por observações que eu fazia na época. Eu via, por exemplo, conspirações que explicavam o aquecimento global, né, 10, 15 anos atrás, sendo uma conspiração com empresas que queriam mudar a matriz de gases, de ar-condicionado, de geladeira, de não sei o quê, queria ganhar dinheiro com isso, e outras empresas que tinham interesse. Eu acreditava nessa mentira. Aliás, acreditava que era mentira o aquecimento global. Mas depois eu fui vendo que não fazia sentido. Olha que porra, maluco, o cara quer botar gás em geladeira, vai mentir sobre o aquecimento global. Aí comecei a ver que uma coisa simples, tinham muito mais estudos que comprovavam o aquecimento global do que estudos que diziam que era uma mentira. Eu falei, porra, esses 1000 cientistas aqui devem estar mentindo ou esses 7 aqui devem estar certos? Porra, cara, eu acho que não é nem questão de quantidade de autoridade, assim, não, viu? Mas a qualidade desses estudos também era interessante. Eu acho que o problema do aquecimento global é que no começo fez-se um alarde enorme. A comunidade científica, ela tem muito pouco controle da forma com que os resultados científicos são comunicados para a população em geral. E bateu na mídia que o mundo ia acabar. Rapidinho, eu posso dar um exemplo que ilustra muito bem essa sua afirmação, Lucas? Durante muito tempo, o ovo matava as pessoas. E em pouquíssimo tempo depois, o ovo salvava as pessoas. E não eram os cientistas que, do nada, saíam de um laboratório secreto e gritavam, meu Deus, os ovos estão matando as pessoas. Não era assim, né? Mas muito provavelmente, querendo se vender muito jornal, você pegava uma meia interpretação muito da meia boca, que pegava de um estudo, de uma pesquisa no Cafundó do Judas, que poderia até não ser irrelevante, mas que pegava que das substâncias que contém o ovo pode ter uma função ali que aumenta a taxa de câncer no pâncreas, sei lá. E aí depois você descobre que o colesterol, na verdade, tem o colesterol bom e o colesterol mau. E aí isso da mesma forma é alardeado e, meu Deus do céu, o mundo vai morrer, todo mundo tem que precisar parar de comer glúten, porque senão o pessoal vai morrer. Enfim, só quem não precisa comer glúten é quem tem aquela doença lá, o... Celíaca. Doença celíaca. Pode comer glúten, galera, tá liberado, é bom. mas é que assim, o tamanho do alarde não bate com a expectativa de que a gente tá vivendo, com o mundo à nossa volta, né? Então eu vejo, por exemplo, no verão tá quente, no inverno tá frio, um dia tá quente, outro dia tá frio. Cadê o aquecimento global? Como é que funciona esse aquecimento global? Que o mundo vai acabar, mas os meus dias estão normais, as semanas estão normais, tem dia que chove, tem dia que não chove. O que a gente não ensinou pras pessoas, e que precisa ensinar desde a escolinha, é que você pode ter um fenômeno muito forte, muito certo e muito provável
elevado, mas que o efeito dele é muito pequeno e muito gradual. E o efeito do aquecimento global você não vai perceber no seu dia a dia, porque ele é um efeito de muito longo prazo. A gente está falando aí de um aquecimento de 1 a 2 graus centígrados a cada 100 anos, e ele tá em uma variável que ela tem muitas outras tendências. Então, como que funciona várias tendências na mesma variável? Você pode ter a variação sazonal das 4 estações, a variação diária, a variação de que área do Brasil você tá, de que região você tá, a variação de que se esse é um ano de El Niño ou se não é um ano de El Niña, se é um lugar de El Niña ou se não é um lugar de El Niña. Você pode ter um monte de variáveis e cada uma vai influenciar a variável temperatura de uma forma diferente. Então você só vai conseguir ver o efeito do aquecimento global se você conseguir tirar essas outras tendências dentro dessa variável. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso controlando no seu banco de dados para uma variável que controle pela mudança de estação, por exemplo. Mas isso não é uma coisa que eu e você consegue ver no dia a dia, né, André? Sim. O que a gente pode conseguir ver no nosso dia a dia é pulando essas etapas de variação. Por exemplo, se eu não quero ver a influência das estações no aquecimento global, o que eu faço? Tiro a média de temperatura do ano, porque um ano, ele engloba as 4 estações. Se você comparar a média de temperatura de cada ano, uma do ladinho da outra, você vai ver que as médias de temperatura dos anos estão subindo. Simples assim. Cara, mas isso que tu tá falando é interessante por aquilo que eu tava falando, sobre as pessoas têm que aprender a pensar, principalmente a longo prazo. É que nem quando a gente fala de política. Não adianta analisar a política. Tudo bem, você pode criar uma opinião sobre político, porque eles vão mudar mesmo, você tem que criar opinião. Mas quando você fala sobre um político e acha que o melhor plano do universo que ele tá falando agora é isso, e sem pensar num longo prazo, é como falar da temperatura. Não, a temperatura não tá mudando porque eu não tô sentindo, sabe? Tem que fazer um estudo do negócio, não um achismo. Mas então, eu não sei como é que foi a infância de vocês, a vivência de vocês na escola, essas coisas. Eu sou ribeirinha, eu sou do mato, então eu sempre vivi nestas áreas. E pra mim, sempre foi muito, muito normal estudar sobre isso desde criança. E eu estudei em escola pública, em escolinha pública. Desde criança eu escuto sobre aquecimento global e a nossa responsabilidade com o meio ambiente, como a gente deve cuidar, como a gente deve pensar num todo. Somente há 2 anos atrás que eu descobri essa hipótese que não existe o aquecimento global. Eu nunca ouvi falar disso antes, eu nunca tive isso no meu meio, nunca ouvi falar disso. E pra mim foi um choque quando eu ouvi isso. Sim. Quando eu ouvi até podcaster disseminando isso, fazendo programa sobre isso, pra, entre aspas, elucidar as pessoas, eu fiquei assim, abismada, porque caraca, eu nunca vi isso na minha vida, meu. Desde criança, eu tenho a lição em casa, na escola, no meu bairro sobre isso. Então, mas isso aí, Ira, você tem que ver que, porque é o seguinte, o Lucas tá falando sobre essa questão do, porque tem que ensinar certas coisas na escolinha, não é necessariamente que, não, galera, vamos ensinar na escola que o aquecimento global existe. Não, isso já acontece. Não é essa afirmação que é problemática. O problema é que por não ter esse estudo sobre essa questão de pesquisa, esse tipo de coisa, a pessoa faz essas afirmações extremamente mongas de que, por exemplo, se hoje está fazendo muito frio, então logo o aquecimento global não existe, porque ela não tem muito essa noção de média, eu entendi, né? Eu ainda acabo relacionando na minha cabeça que nem a caça às bruxas, né? Porque a dona de casa não podia olhar pro céu e dizer que ia chover, porque ela viu a nuvem preta. É bruxaria. Era bruxaria. E parece que tá acontecendo a mesma coisa. Então. Posso dar um outro exemplo para deixar claro o porquê que a gente tem que aprender um pouco mais de análise estatística na escola? Seguinte, a gente tá aqui nos Estados Unidos com o presidente Trump, e o presidente Trump, como todo presidente, todo bom político, ele vai atribuir a ele mesmo tudo que tá acontecendo de bom e vai atribuir aos outros tudo que tá acontecendo de ruim no país, certo? Aliás, o político vive disso, né? De se vender. Padrão. Uma das coisas que o Trump mais se vangloria é o baixo desemprego dos Estados Unidos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos tá lá embaixo em níveis históricos. Tá batendo recorde de tão baixo que tá. Todo mundo tá empregado aqui nos Estados Unidos. É incrível. Não necessariamente o emprego dos seus sonhos, claro, mas tá empregado. E ele atribui a ele mesmo, olha, depois que eu entrei no governo e depois que eu atribuí as minhas políticas econômicas, o desemprego tá caindo, logo é por causa de mim. Quando ele diz que é por causa dele, ele tá fazendo uma afirmação causal. E a gente não aprende na escolinha a analisar afirmações causais. Como é que você avalia afirmações causais? Você precisa de um grupo controle e você precisa de um período de tempo antes do tratamento e depois do tratamento. Nesse caso, o Trump seria o tratamento, né? A entrada dele no governo é o nosso tratamento.
Então a gente vai comparar o período de tempo antes do Trump com o período de tempo e a gente vai comparar a mudança antes e depois do Trump com o grupo controle, um país que seja similar aos Estados Unidos, por exemplo, onde não teve mudança do Trump, onde não foi o Trump que entrou. É exatamente isso que eu tava falando. Mas você tá sendo muito mais detalhista e específico. Mas se você olhar para o gráfico de desemprego dos Estados Unidos, desde que ele deu um pico em 2008, com a crise financeira que teve aqui, ele vem caindo a níveis cavalares. Aliás, ele caiu nos últimos 2 anos que o Trump assumiu o poder, muito menos do que ele vinha caindo antes. A queda está desacelerando, que também não tem muito a ver com o Trump, não, e com as políticas dele. Mas porque a gente atribui muito nessas fake news e nessas teorias das conspirações tratamento causal. A gente diz, isso causou aquilo, mas a gente não tem nenhuma evidência real de que uma coisa causou a outra. Normalmente o que a gente tem é uma correlação temporal. Sim. Depois que aconteceu isso, teve esse resultado. Mas será que foi isso mesmo que causou esse resultado? A gente tem exemplos claros aqui no Brasil, até mais antigos, né? Se a gente for falar, por exemplo, é muito comum aqui no Brasil, ficando nesse mesmo caso de presidência, a gente ligar bons ou maus períodos econômicos à presidência em vigência que estava acontecendo. Quando esses períodos econômicos, muito provavelmente, se deram por contextos que começaram bem antes e que, da mesma forma, tanto pra bom quanto pra ruim. Só que essa questão, esse é o problema. No momento que você falou Trump, você já amaldiçoou esse podcast, porque, obviamente, você é contra o Trump, porque você fez apenas uma observação relacionada a uma informação equivocada. Então, deixa eu fazer o equilíbrio aqui pra galera que gosta do Trump não achar que o podcast é de esquerda. Não, até porque se o cara gosta do Trump, o cara tem um problema muito sério, mas foda-se, vai. Foda-se, tá fudido. Vai pra frente. Já estamos fudidos mesmo, foda-se, vai, manda brasa. Por exemplo, eu tava discutindo na época que meu tio que vota no Bolsonaro hoje, botava no Lula. Eita, gente, já foi tudo quanto é nome, né? Agora, gente, tem um mar de lama agora. Nesse momento, o Rafael se jogou nele. O que vai sair daí? Poxa, mano, vocês são foda. Eu gravei essa semana o MDM badernista e foi só sobre isso. Aí vim pra cá pra querer falar de outra coisa pra relaxar e tamo nisso de novo. Não, eu não tô falando da política atual, né? A política lá do primeiro governo do Lula. Aí ele tava falando que o Lula, né, foi o melhor presidente do universo, aquela coisa toda. Eu fui e falei pra ele, porque o Lula, né, o governo do Lula, o primeiro governo, teve números muito bons de inflação, tudo mais. Aí eu falei pra ele o seguinte, olha, aí depende. Eu tava falando pra ele, eu mostrei um gráfico, 2 na verdade, sobre o período de inflação que no Brasil ele vinha caindo desde o governo Fernando Henrique e ele continuou uma tendência de queda durante o primeiro governo do Lula. E que não foi nenhum milagre misericordioso que o Lula tinha feito, mas era uma tendência que eu não sabia explicar porque eu não tinha analisado profundamente, que o Lula só continuou. Ele podia ter cagado, podia, mas a tendência já existia, não necessariamente era culpa do Lula. Meu amigo, mas eu fui xingar de tudo e foi coisa. Ironicamente, esse meu tio hoje odeia o Lula e vota no Bolsonaro. Mas é aquilo. Analisar hoje a política de 10 anos é uma coisa. Aí eu falei pra ele, cara, não sei, tem que ver um estudo, porque aqui, ó, a inflação do Fernando Henrique vinha 80, caiu pra 70, caiu pra 60, caiu pra 50, caiu pra 40. Chegou no Lula, a inflação tava em 20, em 15, em 10 e a tendência era de queda. Agora, foi porque o Lula entrou? Foi porque o Lula fez algum milagre? Foi porque o Lula tem barba? Não sei, mas eu só mostrei que era essa tendência, como você disse aí sobre o Trump, como eu acho que é mais ou menos a mesma seara. Causa e efeito não pode ser necessariamente a presidência, mas a presidência sempre vai dizer que é ele e as coisas boas. É que as pessoas, cara, elas começaram a associar informação com lado, né? Então, eu pertenço a um grupo e o meu grupo combate o outro grupo. Tudo que for a favor do ídolo do meu grupo é verdade e tudo que for contra é mentira. E tudo que for contra o grupo oposto é verdade e tudo que for a favor é mentira. E, cara, isso não faz nenhum sentido, né? As pessoas completamente largaram de mão sobre veracidade, foda-se a verdade, e elas só se apegam agora na famosinha narrativa, que é gostosinha, que é a narrativa, cara, ela é tipo um corgi sentado no seu colo pra você fazer carinho. Ela é uma delícia, cara. Viver no mundo da narrativa é muito bom, é muito gostoso, não quero largar, não. Você diria que a democracia é uma delícia, Lucas? Mas tem seus poréns. Tem seus custos, rapaz. É isso aí, cara. Tem seus custos. Voltando aqui no aquecimento global, André, rapidão. Tem uma galera que ela gosta de falar que, olha, que aquecimento global, na verdade, é causado pelos ciclos de era do gelo. Sim. É um dos contra-argumentos mais famosos contra o aquecimento global. Aí, a gente tem uma caralhada de paper que mostra que o seguinte, o ciclo das eras do gelo, eles são relacionados com o que a gente chama de ciclo de Milankovitch, que é um ciclo de rotação da Terra. Que a Terra, como ela roda tortinha, vamos dizer assim, a cada tanto tempo, esse tortinho dela, a rotação forma um cone com a translação, e esse cone, ele vai mudando
mudando o lado que ele aponta. E de acordo com esse ciclo de Milankovitch, você vai ter essas mudanças na órbita da Terra que vão desencadear ciclos da Era do Gelo. Esses ciclos da Era do Gelo, eles estão correlacionados com a concentração de CO2 na atmosfera de uma forma estupidamente forte. Se você coloca o gráfico de mudança de concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 1 milhão de anos e o gráfico das eras de gelo, eles batem com uma precisão, assim, incrível um em cima do outro. E aí você tem, no período atual, a gente tá mais ou menos aí em 410 CO2 por ppmv, que são as partes por milhões de metros cúbicos, milhões de volumes cúbicos, desculpa. A gente tá em 410 mais ou menos. O pico das eras de gelo, desses ciclos da Era de Gelo, estava em 300. Nunca na história das eras de gelo a gente teve tanta concentração de CO2. A gente já tá 25% a mais disso. E a gente chegou a 25% a mais, a gente conseguiu bater o recorde do pico de concentração de CO2 de maneira, assim, incrível. Em 100 anos de industrialização, a gente passou do recorde de concentração de CO2 na atmosfera em só 100 anos. Foi muito rápido. Pra gente desencadear a próxima Era do Gelo, que vai acontecer conforme os ciclos do Milankovitch, a parte crucial para o planeta começar a esfriar e isso se tornar um fenômeno em cadeia, onde cada vez mais frio, cada vez menos CO2 na atmosfera, então cada vez mais frio, então cada vez menos CO2 na atmosfera, a gente precisa parar de colocar CO2 na atmosfera. E a gente não tá fazendo isso, a gente tá fazendo justamente o contrário. A gente tá colocando cada vez mais CO2 na atmosfera. Então o que a gente estima nos nossos modelos, né? De que quando o próximo ciclo de Milankovitch chegar com a próxima Era do Gelo, a gente não vai conseguir fazer a parte principal do desencadeamento do esfriamento. A gente não vai esfriar a Terra de tanto CO2 que vai ter na atmosfera. Então a gente tá fazendo um drift, só que aí o motorista irresponsável colocou um nitro pra bater na hora do drift pra vencer a corrida. A gente tá ferrando esse ciclo aí que a Terra tava passando nos últimos 1 milhão de anos, assim, 50 mil anos, rolava uma mini Era do Gelo. Se a gente continuar na velocidade que a gente tá, não espere uma mini Era do Gelo. Espere que a gente, pelo menos, segure aquecendo. Isso é interessante porque toda vez que a gente tá falando sobre teoria da conspiração, uma das grandes coisas legais de se debater é relacionado a motivações. Porque nenhuma teoria da conspiração é boa se você não tiver uma boa motivação, né? Segundo os teóricos da conspiração, eu acredito que deve ter até mais, porque geralmente conspirações elas são todas loucas, partem de diversas origens, pega uma ou outra coisa de cada teoria e se mistura e tal. Essa, pelo que eu vejo, a tendência mais forte de crença é acreditar que o governo estaria mentindo sobre a teoria da conspiração porque você precisaria barrar a ultra-industrialização que estava acontecendo, ou seja, barrar com isso o capitalismo para deixar países emergentes chegarem perto das potências. Então isso claramente é feito para, enfim, para fazer com que os países potência deixem de ser potências, né? E muito disso é colocado, ganha força quando você, por exemplo, vê que a China, que é um país que antigamente era subdesenvolvido, hoje é uma das maiores, se não a segunda, talvez primeira maior potência mundial, pelo menos oriental, porque a gente pode falar, e eles estão cagando para essas questões ambientais, né? Então isso também parte dos argumentos de como isso seria essa questão, né? De que essa mentira estaria sendo gerada para fazer com que a China fosse a China hoje. O comunismo implantado, né? Que é o comunismo, ele é o comunismo de Schrödinger. Ele é o comunismo que derruba países e não dá certo para ninguém. Ao mesmo tempo, ele tem força suficiente para estar na maior parte dos governos manipulando tudo com dinheiro infinito. Então, enfim, é muito difícil argumentar com quem acha esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Como eu digo, né? Eu vi na internet, eu comecei a corroborar muito essa ideia, né? O capitalismo diz que o comunismo perdeu, mas todo mundo é comunista. A Ku Klux Klan é comunista, os jornais nos Estados Unidos é comunista. Todo mundo é comunista, porra. O teu cachorro é comunista, olha aí, ele latindo aí. Eu vi hoje um post, né, no Facebook, evidentemente, dizendo que o regime militar brasileiro era comunista. Caralho, cara. Tudo bem, que é um post qualquer, não era ninguém tipo Holiday, sabe? Falando da Ku Klux Klan. Rapaz. Mas todo mundo virou comunista, maluco. Caralho, o comunismo tá aí dominando geral. E falam que ele perdeu. Rafael, você calha a sua boca porque claramente você é um professor de história e claramente todo professor de história é comunista. Então você calha a sua boca. Exato, eu sou super silencioso, eu sou comunista total. Essa parada de querer parar a industrialização dos Estados Unidos, ela não faz nenhum sentido, porque desde o início dos anos 2000, os Estados Unidos mudou o foco completamente da produção de manufaturado para o setor de serviços e principalmente o setor de informação, né? Vale do Silício não tá aí para os
caras estão tentando vender serviço de informação e de internet e os caras estão debatendo se a industrialização americana se dá por manufaturado, né? E eles também não pararam a produção de manufaturados, pelo contrário, tá subindo muito aqui nos Estados Unidos, especialmente com a liberação do crédito bancário que tá tremendo agora. Os bancos, eles não têm mais no que investir, estão com dinheiro sobrando, estão praticamente dando dinheiro para os empresários americanos investirem no que quiserem. Olha aí, ó. Então. Eu acho que a parte mais engraçada disso tudo é que o que tá bombando agora, a indústria de produção de manufaturado que tá bombando é de energia renovável, que ela tem subido exponencialmente nos Estados Unidos. Você pega os gráficos de produção, por exemplo, de placas solares e de quantidade de empresas vendendo placas solares nos Estados Unidos e tá bombando, cara. O melhor negócio, por exemplo, é a disseminação e produção de sistema eólico para fazenda. Todas as fazendinhas nos Estados Unidos, todo mundo colocando sistema eólico agora, porque ao longo prazo isso vai dar lucro pro fazendeiro. Então tá todo mundo produzindo isso. Então isso, a guinada de produção americana tá aumentando, não tá diminuindo, e ela tá focando em energia renovável. É por causa da energia renovável que tá subindo. Então essa teoria não faz nenhum sentido, cara. Vamos pra próxima teoria? Vamos pra próxima. Ai, meu Deus do céu, dá-me paciência. Essa aqui já pintou no Mundo Freak por vias não convencionais, que a gente nunca teve um podcast falando sobre isso. A gente tem essa questão do flúor na água. E eu acredito que essa teoria da conspiração possa não ser tão popular assim, mas eu acho que é até bem simples e entendível, né? Ela parte do pressuposto que, através de uma afirmação que ela é verdadeira, de que o governo, né, ele incentiva, ele coloca o flúor na água, né, pra tratamento bucal da pessoa em geral. Então, você correlaciona essa questão do flúor. As pessoas já naturalmente já meio que por estar ingerindo essa água, trata um pouco melhor os dentes. É como se fosse uma questão paliativa para, enfim, melhorar o tratamento bucal das pessoas, né? Então, obviamente que você liga com o governo jogando coisas para a água e todo mundo bebendo e você meio que não tem como fugir disso, a não ser que você produza a sua própria água, que até pode rolar, você pode fazer também, tem pessoas que conseguem fazer. Ou comprar água mineral. Mas aí tu não sabe se a produção que se... Não sei. Tem que ser uma procedência de água orgânica, né? Tem que ser uma água... O pessoal do Vale do Silício... Mineral, André. Que uma startup no Vale do Silício tava vendendo água de torneira... Que não era de torneira, porque a de torneira aí nos Estados Unidos eu acho que é limpa. Tava vendendo água suja pras pessoas, porque sim. Você não soube dessa história? Ah, verdade. Eles estavam vendendo água suja, cara. E era isso, água orgânica. Caralho, bicho. O americano, ele é muito otário, bicho. Era uma startup de água orgânica, porque ensinaram pra população... Água orgânica. Que você tem que estar atento com a sua alimentação, porque tem muito alimento produzido, principalmente os produzidos em massa e muito baratos, que podem fazer mal à sua saúde. Mas não explicaram para a população como é que você determina o que faz mal ou não para a saúde. Então, as empresas, desde lá do começo dos anos 90, começaram essa expansão do marketing do orgânico, né? Se você pergunta para alguém o que é um produto natural, a pessoa não sabe te dizer a diferença real entre um produto natural e um produto não natural. Até porque a maioria das coisas que as pessoas acham que não é natural, é natural. E as pessoas também não sabem definir o que é orgânico, mas elas têm uma preferência por esses produtos, elas pagam até mais caro por isso, mesmo sem saber o que significa. É engraçado isso, por causa desse marketing agressivo que já vem há mais de 20 anos aí botando na sua cabeça que você tem que comer orgânico. Só, André, só pra corroborar, pra ver como as pessoas afirmam as coisas de forma doida. Tava na reunião de família, né? O erro começa aí. Fui visitar o avô da Tabata, tal, a gente tava lá, aí tinha um tio dela lá que meio fitness, aí ele tava falando, assim, na boa, tal, ele, não, porque agora eu tô fazendo dieta, tal, parei de comer glúten, minha saúde melhorou muito, porque o glúten tira da minha vida, isso melhorou e tal, que não sei o que. Porra, show de bola. Melhorou, não sei o que, porque o glúten é muito mal, porque eu li, porque eu vi, que não sei o que, o caralho. E nisso o bicho tá bebendo cerveja o dia todo. Aí eu perguntei pra ele, pô, já para de beber cerveja? Aí ele, não, porra, tá maluco? Vou parar da minha cervejinha, que não sei o que, eu bebo todo dia minha cerveja, final de semana eu não bebo mais. Eu falei assim, porra, aqui, ó, na garrafa tá escrito aqui, ó, contém glúten. Ele, porra, não brinca, mano. É muito engraçado isso, cara. O cara tava dizendo que tava sentindo foda porque cortou o glúten, todo dia bebe cerveja. Porra, meu irmão, sério? Agora, fudeu, acabou o argumento do cara
todo. Quase tudo tem glúten, cara. O glúten é a mistura das proteínas gliadina, se eu não me engano, com a glutenina. Desculpa se eu falei errado. Mas elas são proteínas, cara, e são combinações polipeptídicas que tem quase tudo que a gente consome, cara. É muito difícil a gente achar algo que não contém glúten. Mas o que eu quero que as pessoas pensem, assim, vá a fundo, descubra o que é orgânico. Descubra o que orgânico realmente significa e vá a fundo e descubra. E olha, caramba, será que tudo que é orgânico faz bem? E será que tudo que não é orgânico faz mal? Será que é isso? Dá uma pesquisada um pouco melhor e, principalmente, não vai atrás de blog de alimentação de opinião. Vai atrás de divulgação científica. Eu até falar que, tipo assim, não apenas corroborando com isso, como ninguém aqui é nutricionista, tá, gente? Vai que o glúten realmente tem alguma parada, é que até onde eu sei não tinha, tá? Mas vão até um nutricionista se quiserem tirar alguma dúvida. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro que descobrir que o glúten dá câncer de cérebro, por exemplo, a gente não sabia hoje, tá? Câncer de cérebro. Não, tem gente que tem intolerância a glúten, viu? Sim, é doença celíaca, sim. Mas tirando essas pessoas, tem, então hoje, até o dia 18/10/2018, o glúten não dá câncer alienígena, então tá liberado pra quem não tem a doença, pra quem não é intolerante, tá? Mas vamos aqui pro Flow. A primeira vez que a gente viu foi em uma leitura de e-mails que um cara, ele postou uma parada muito... Ele postou uma notícia... Eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas não tinha necessariamente a ver com flor na água, e acabou... Claro, obviamente. Foi o dos sapos transexuais. Vamos lá, galera. Eu preciso muito que vocês venham comigo. Embarquem comigo. Vamos lá. Eu sou a internet. Eu sou o guia da internet. Venham comigo. Você tem diversas teorias teorias da conspiração, falando que uma das questões do governo é que o governo quer diminuir a quantidade de pessoas no planeta Terra. E aí, cada um vai falar, porque os reptilianos, pra controle global, pra melhorar a vida das pessoas, pro Thanos e não sei o que lá, e etc. Porque é assim que funciona as coisas, né? E aí existem muitas teorias de como isso pode ser feito, né? Então, o projeto HARP, né? Os chemtrail, né? Que os aviões soltam a fumacinha, né? Você tem 1 milhão de teorias voltadas para isso. Uma delas é relacionada ao flúor na água, que é para diminuir a expectativa de vida das pessoas, o que claramente não está funcionando, que claramente a expectativa de vida tende a aumentar, segundo sempre, né? Mas tem também o viés que é diferente, que aí é o que deixa ainda mais problemático ainda essas afirmações, que é o flúor na água estão deixando as pessoas gay. Puta que pariu, caralho. Eu tinha esquecido disso, cara. Realmente falaram isso. E uma das evidências é que em um estudo XYZ, que o Lucas provavelmente vai puxar aí pra mim, em algum lugar, despejo na água de flúor transformou os sapos em gay. E é isso. Essa é a notícia sensacionalista, então obviamente isso é uma grande evidência de que as pessoas estão se tornando gay graças ao flúor na água. Podemos continuar. Deveriam ter colocado mais, então. Ô, André, olha só. Eu tava conversando sobre isso lá na escola. Fudeu, agora o professor... Porque os alunos enviaram justamente perguntar se era verdade. Caraca, olha só, que assunto maluco. Isso foi no 2º ano, eu acho. Que antigamente não tinha gay e hoje em dia tem muito gay. Aí eu lembrei eles sobre quando eles tiveram aula comigo de Grécia Antiga, né? Sobre Grécia, Roma... 300 de Esparta. Né? Aí eles começaram a falar, é mesmo. Falei, gente, isso é tudo cultural, que não sei o que, depende da pressão social. Eu fui explicando um monte de coisa, e eles, no final, a maioria chegou à conclusão que, realmente, os gays estão aí desde sempre, só que a sociedade passa por momentos que pressionam mais essa galera, outros que pressionam menos, o pessoal sente mais a vontade de assumir o esquema ou não. Mas assim, gente, se o Flow tivesse transformado as pessoas em gays, cara, não ia ter basicamente um semelhante de gays que sempre existiu, uma mesma média, sabe? Deve ter números dizendo médias de gays, ou gays assumidos. Cara, isso não faz sentido, cara. Para com isso, povo. A auto-identificação como gay varia muito durante as décadas, então é difícil você ter algum gráfico que diga quantas pessoas se identificavam como gay, porque, cara, homossexualidade não significa a mesma coisa hoje que significa 100 anos e nem de um país pro outro, né, cara? Ô, Luca, eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, tá? Rio de Janeiro, especificamente, não pode dizer pelo Brasil inteiro, o cara, né? Isso já pode, qualquer roda de bar aí, perguntar, o cara se achava até pouco tempo que se ele transasse com um homem, mas ele fosse o ativo, ele não era gay. Tá? Cara, eu tenho uma notícia pra ele. Porra. Deixa eu explicar por que tem o flúor na água. Por que tem o flúor na água, Lucas? Tem o flúor na água porque lá na década de 40 observou-se que algumas regiões que tinham flúor na água naturalmente tinham um nível de flúor mais alto, não a ponto de fazer mal à saúde. As pessoas daquela região tinham menos cáries no dente, tinham menos problemas no dente. O flúor na água se mistura com as suas
saliva e ele ajuda a combater a cárie. Então, uma das maneiras preventivas de você não ter problemas muito grandes com cáries na sua população é você colocar flúor na água quando você faz o tratamento dela. E essa adoção do flúor na água aqui aconteceu muito rápido nos Estados Unidos e na década de 60 já estava, a maioria das cidades já tinha flúor no tratamento da água. Todo mundo estava tratando a água com flúor. Esse resultado de que o flúor ajuda a combater cárie, ele é controverso. A maioria dos médicos e das pessoas que estudam a formação bucal e o problema da cárie dizem que realmente o flúor é bom contra o combate, mas o que se debate é se jogar flúor na água no tratamento é a forma mais econômica de fazer isso. Você não teria uma forma da pessoa fazer o tratamento com flúor em casa, que seria mais barato, ou talvez melhor, usaria melhor o flúor na boca da pessoa do que simplesmente jogar na água e vendo o que vai dar, né? Existe algum estudo afirmando que talvez não funcione o flúor? Não, o flúor funciona. O problema é, tem um cara que escreveu que o flúor não funciona, que é tudo conspiração do governo, mas esse mesmo cara tinha sido expulso da universidade onde ele dava aula por outros motivos, e eu acho que ele tava querendo ganhar um dinheirinho. Eu não vou nem dar o nome desse cara, porque é mais um desses publicando livro que não tem estudo nenhum por trás, mas que ele diz que tem. Sim, exatamente. Tem um caso parecido com outra teoria da conspiração que a gente vai falar aqui. Mas sim, é super entendível, né? Porque é aquela coisa, e é dos argumentos que eu sempre utilizo. E obviamente que isso é meio falacioso, mas eu acho que dá um bom contexto, que é mais fácil eu pagar toda a comunidade científica que tem algo a prezar sobre, ou é mais fácil eu pagar meia dúzia de maluco que foram expulsos da academia pra fazer uma afirmação? E aí eu falo, cara, né, como é que funciona, né? Tipo... Cara, não, segue dinheiro. O cara quer vender o livro e ele quer vender o sachêzinho de flúor dele que ele vende junto no site do livro dele. É isso. Ele quer que você compre o flúor em casa, ou o produto alternativo que ele quer vender em casa. Esse mesmo cara, aliás, o cara que diz que o flúor não funciona, que o flúor é só fachada do governo americano, ele era de uma visão extremamente religiosa da medicina, que acreditava que os medicamentos tinham mais poder quando você reza junto, e ele foi expulso por causa disso, porque ele não é que ele fraudava os estudos deles, mas ele forçava a barra para que a galera participando do estudo se reportasse como se estivesse melhor e tal, então ele pudesse apontar, olha, é o poder da reza, é o meu poder da reza que tá curando as pessoas. E essa pegada religiosa não tava colando mais bem, então ele foi expulso da universidade onde ele tava lecionando, mas não tava pegando mais bem não porque ele queria publicar papers com isso e a comunidade científica ficava de cara com ele. Não, é porque o cara tava forçando a barra dos estudos dele, ele já não publicava nada fazia uns 10 a 15 anos, e quando você não publica mais nada, se os papers começam a ficar cada vez mais fajutos, cada vez mais fraudáveis e cada vez mais sensacionalistas, você perde seu tenure. É natural isso acontecer, né? Não é o primeiro cientista que vai ser chutado pra fora por causa disso. Aqui no Brasil, por exemplo, né, da teoria da conspiração passada, tem um cara brasileiro aqui que é mesmo, e a alegação é, não, a academia me persegue, né? Aí tu vai ver as publicações do cara e tu fala, difícil, né? Uhum. Mas por que o flúor estaria, de acordo com a teoria da conspiração, transformando as pessoas em gays? É por causa do seguinte, cara. Teve um estudo que ele mostrou que tem algumas populações de algumas espécies específicas de sapo, como a Hyperolis fidriflavus. Espero que eu tenha falado certo, puta nome difícil, cara. Provavelmente não falou, mas não tem problema. Piridiflavus. Esse sapo dessa espécie, ele tem a capacidade de trocar de sexo. É uma capacidade natural dessa espécie e é uma atividade de forma, tipo, instintiva. O sapo, ele não pensa, nossa, melhor é trocar de sexo que tá dando ruim. Acontece mais ou menos assim. Por causa de temperatura, ele vai ter uma indução hormonal, vai ter uma glândula dele que vai começar a produção de um hormônio que vai inibir nele a propriedade dele de ser masculino. Então, por exemplo, tá tendo muito calor e os sapos estão morrendo porque esses sapos são sensíveis ao calor. Então, muitos desses sapos que eram homens vão se tornar mulheres para produzir a máxima quantidade de sapinho possível e a espécie tentar sobreviver dessa forma à mudança de temperatura, entendeu? Sim, claro. Ó, faz parte da trama do Jurassic Park 1, inclusive, né? Os dinossauros, eles trocavam de sexo porque a genética deles, que incompleta nos mosquitos, foi trocada pelos sapos, né? E uma das raças de sapo que eles usavam trocaram de sexo. Então, os dinossauros começaram a se reproduzir entre si, porque eles só tinham feito fêmea, só que do nada eles começaram a... Opa, pintou um pinta aqui, rola agora. É como o telefone sem fio dessa mídia sensacionalista, das pessoas quererem divulgar cada vez mais curto e cada vez mais espetacular a notícia, vai transformando o estudo. O estudo diz, quando expostos ao flúor, essa espécie de sapo, que já tem capacidade de trocar de sexo durante a vida dele, durante a fase adulta, quando exposta ao flúor, troca mais de sexo. Esse é o estudo. Aí, uma matéria solta
tá assim: flúor transforma sapos em gays. O que já não é verdade, porque os sapos, eles têm comportamento homossexual já, e eles não estão se tornando em gays, eles estão trocando de sexo, que é muito diferente de se tornar gay. E a próxima notícia já é assim: flúor transforma pessoas em gay. Cada vez mais sensacional, cada vez mais curta, mais direta e cada vez menos verdade. E isso vai se transformar na teoria da conspiração depois, as pessoas dizerem que o governo tá colocando flúor na água para transformar as pessoas em gays, porque gays se reproduziriam menos e com isso exterminar a parte da população, o que não faz nenhum sentido e não bate com o artigo científico da onde isso veio. Inclusive, os governos incentivam pelo mundo todo a reprodução das pessoas e o próprio governo quer que as pessoas parem de se reproduzir virando gays. Isso realmente faz um sentido muito grande. E, cara, assim, de todas essas teorias da conspiração, vai ter uma pior, mas essa em específico, ela me deixa muito pistola das ideias, que é puramente preconceito, né, cara? Tipo, o aquecimento global, beleza, o burro, ele vai morrer junto com os outros. Agora, esse é simplesmente vira justificativo ou arma pra, tipo, ah, não, porque eu vejo que tem muito mais gay hoje do que não tinha antes. Aí tu fala, cara, dá aquela respirada funda e soca a parede pra não socar a cara do filho da mãe, né? Não, essa é péssima. Enfim. Essa hipótese é muito foda. Tudo isso que você falou, sabe? É de um preconceito, é irritante. Nem seria pelo absurdo de teorias em si como as outras, mas é pelo preconceito que ronda isso, sabe? É broxante. Eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes aqui agora e fazer uma súplica, um pedido pra eles. Olha, vocês que são mais informados, vocês que entendem como esses boatos, as teorias da conspiração se espalham, não briga com as pessoas que não entendem. Não briga com as pessoas que estão espalhando desinformação. Não briga com elas. Seja por ideologia política, seja por candidato, seja por teoria da conspiração, seja porque a pessoa só manda besteira pra você no WhatsApp. Se você briga com essa pessoa, uma das poucas conexões que ela tinha com um divulgador de informação que não é essas teorias da conspiração malucas. Essa pessoa, que tá divulgando teoria da conspiração, ela tá em um caminho que ela vai cada vez mais se polarizar e cada vez divulgar mais teoria da conspiração. Você é um reduto de informação confiável. Você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que falar com essa pessoa e falar, olha, tá vendo essa história do flúor transformando as pessoas de gay? Não é bem assim. A gente sabe que as pessoas não se transformam em gay. Esse estudo veio de um estudo de sapo. Se você quiser, eu te explico melhor sobre isso. Seja calmo, seja paciente. Eu sei que exige uma paciência, assim, extraordinária, mas você, é por causa de você que essa pessoa não foi pro caralho ainda. Você é o último reduto dela de informação confiável. Não perca essa linha com essa pessoa, cara. E eu sei que essa pessoa vai vir com ignorância, vai vir com preconceito, vai falar absurdos que, olha, vai dar vontade de brigar com a pessoa, de xingar a pessoa, mas se ela perder você, quem que ela vai ter? Cabe a gente a liderar, por exemplo, e falar, não é bem assim, dá uma olhada de onde veio essa informação. Os sapos virando gay, atenção.com.blogspot não é um lugar confiável. Explica pra pessoa que esses bloguinhos não é confiável. Explica pra pessoa onde encontrar informação confiável. A gente precisa de você. O WhatsApp tá vencendo a gente precisa de você. Não perca a oportunidade de ajudar essas pessoas. Mas se quiser, pode brigar. Alexandre. Cara, o Lucas é uma pessoa muito boa, né, cara? Eu tenho muito orgulho de ter o Lucas como amigo, porque ele vai... Um dia ele vai me salvar. Um dia ele vai me salvar de implodir. E que um dia esse perigo é real e vai acontecer. Bem, vamos pra próxima teoria, então? Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Cara, agora se você não pistolou nessa, meu amigo, agora é a hora. Ah, rapaz. Vamos lá. Antivacina. Ah, não. Puta que pariu, caralho. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro as hipóteses das vacinas. Todas elas eu gosto. Cara, isso não é crime, não. Deve ser crime, não é? Deveria ser, na minha opinião. Mas, enfim, provavelmente alguém vai dar um argumento que não deveria e vai me convencer. Então, mas enfim, de qualquer forma, você tem aqui uma questão muito clara que é muito parecida com a do aquecimento global, que é, por exemplo, se você extingue ou tá muito perto de extinguir uma doença, aí rola aí umas décadas aí. Coloca umas décadas aí, as crianças, jovens, as pessoas de 30, 40 anos que estão fazendo filha hoje, não tem mais contato com essa doença. Essa doença não existe pra ela. Nunca viu. Ela abre um livro de história, mas beleza. Só que aí a gente alia essa coisa de não vejo, logo não existe e...
E aí, cara, eu vou ter muita paciência, porque eu tenho absoluta certeza que a gente vai pegar o ouvinte nessa. Dos outros anteriores, eu tô cagando pro ouvinte. Mas por ser essa coisa de lidar com o filho das pessoas, as pessoas, elas naturalmente, elas perdem um pouco a cabeça em prol da segurança familiar delas. Então, apesar de ser extremamente perigoso, eu consigo entender a cabeça de uma pessoa que fica com medo de vacinar uma criança. Obviamente que é um medo infundável, é um medo que se resolve dela, enfim, procurando as informações, né? Só que, obviamente, onde que vai procurar, né? E aí você tem grupos de pessoas, grupos de mães, grupos de pais, grupos de pessoas que já não vacinam os filhos, já tem tempos. Ah, nunca aconteceu nada. E por aí vai. Então, assim, essa ao mesmo tempo é o que mais me pistola e ao mesmo tempo é o que mais eu vejo que... Cara, que tristeza. Enfim. O problema dessas de você não vacinar é por causa que tem muita gente que não pode tomar a vacina. Tem gente que tem problema no sistema imunológico e ela é muito sensível, ou tá em fase de tá passando por uma doença muito grave e o sistema tá abalado. Essas pessoas, elas não podem tomar vacina e elas dependem da gente de servir de escudo para elas. Porque se eu não desenvolvo a doença e não chega no estágio em que eu tô contagioso, eu não vou passar para essa pessoa também. Então, é especialmente idoso, cara, quando vem inverno e todo mundo pega gripe, essas pessoas dependem que a gente não desenvolva a gripe e não espalhe para elas, porque elas estão muito mais sensíveis a novos tipos de gripe do que a gente. Então, é ruim, eu desmaio quando eu tomo vacina, eu desmaio, só de olhar pra agulha eu já começo a passar mal, mas eu vou lá me vacinar, porque eu sei que tem gente que não pode se vacinar e eu sou escudo dessa pessoa. Só pra deixar claro uma coisa, é que assim, existe uma mentira, que é novamente aquelas mentiras que vão e acabam se propagando verdade. Que tem a galera que tá do lado da ciência e fala assim, galera, mas aí quem vai se fuder é a pessoa, né? Porque a pessoa não se vacinou, não vacinar os filhos, vai ser a família dela que vai sofrer. Só que não necessariamente isso é verdade, como o Lucas tá falando. Você precisa que, sei lá, eu não vou saber os números corretos, você precisa de uma grande parte da população esteja vacinada justamente pra esse tipo de coisa. Porque depende da doença não voltar, esse grande número de pessoas estarem vacinadas, né? Só que a gente vai lidar com aquela coisa, né? O pessoal vai falar que é conveniente eu falar isso, porque você tá criando a questão de que todo mundo precisa, quer dizer, pro pessoal que acredita, todo mundo precisa tomar vacina, né? Então você cria subterfúgios pra fazer todo mundo se vacinar, mas em teoria é problemático pra caramba toda essa questão. Concordo, é um perigo não tomar as vacinas, mas eu só tomo de obrigação. Eu não tomo qualquer vacina por qualquer coisa. Primeiro, as pessoas entram em pânico, aí vou dar o exemplo do que aconteceu ano passado aqui no Brasil, principalmente em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, depois São Paulo, que foi o aumento de casos de dengue. E aí, o André, inclusive, até fez parte de testes para vacina anti-dengue. E aí, o que aconteceu? Teve um foco, começou em Minas Gerais, depois passou pro Rio de Janeiro, e as pessoas aqui em São Paulo, elas entraram em pânico e começaram todas irem para os postos de saúde tomarem a vacina. E aí, o que aconteceu? Não estava precisando, as pessoas desesperadas fizeram isso, e aí, quando teve alguns focos aqui em São Paulo, não tinha vacina para suprir essas pessoas que estavam precisando. Então, quando eu digo que, eu só tomo vacina obrigada, é porque realmente eu só tomo vacina obrigada. Se não tiver precisando, tanto essa como até outras situações, eu não tomo. É que esse é um problema de distribuição também, né? Um problema do governo não saber como chegar na população e controlar isso. Sim, Lucas, não, sim, as campanhas do ano passado pra cá, tanto de dengue quanto da febre amarela, gente do céu, o que foi aquilo, sabe? Uma campanha horrorosa, que tava só deixando as pessoas mais em pânico. Olha só, vou dar exemplo aqui, Belfor Roxão, tranquilo. O pessoal estava invadindo o posto de saúde pra ganhar vacina de febre amarela esse ano. Porra, tava comendo 2 horas de fila. Sabe o que aconteceu depois? De uma semana, o posto tava vazio. Eu fui vacinar o Calhau tem um mês, por exemplo, ele foi vacinado, o posto tava vazio, tava tendo campanha e ninguém ia, sabe por quê? Porque passa o surto, passa o medo, a galera não vai. A galera desesperada, medrosa, maluca, vai e literalmente pula posto, rouba vacina, porrada come. Isso dura dias, entendeu? E depois a galera fala, não... Passou, e ninguém vai mais. Porra, como assim? De uma semana pra outra, passou de porrada no posto de vacina pra ninguém e o posto ficou aberto. A moça do posto estava comentando comigo com a Tabata. O posto ficou aberto e no dia inteiro ninguém se vacinou. No outro dia, uma pessoa se vacinou, estragou a vacina, porque acho que um potinho de vacina ela disse que dava pra 10 pessoas, um negócio assim, ou 6, e vacinou uma pessoa só e não pode guardar durante mais do que 4 horas e tal. Mas estava estragando vacina. Isso é interessante, Rafael, porque isso
mesmo que a Ira mencionou, e é isso que você tá corroborando aqui, né? Que não é só pela questão das pessoas, né? O Brasil, ele é histórico em problemas de vacinação, né? Tanto que a gente tem aquela revolta da vacina, né, Rafael? Ela não aconteceu necessariamente só por causa da vacina, mas também por causa da vacina. Mas sim, tem a revolta da vacina. Sim, não, são vários fatores, mas enfim, é um problema histórico do Brasil, questão de comunicação de governamental e tal, é geralmente muito ruim. E grande parte do problema é esse, né? Porque é algo que todo mundo precisa e o governo falha muitas vezes nisso. E ao mesmo tempo, por causa de toda essa problemática de crise de instituição, as pessoas não acreditando mais, né? Quer dizer, já chega ruim. Quando já chega, a pessoa ainda questiona, e aí o que acontece? Você vai ter esses grupos de mães em Facebook, de WhatsApp, e as pessoas se informam por ali, e não vacina suas crianças, e aí a pessoa vai confiar na pessoa que tá próxima a ela, porque é natural do ser humano, a gente vai confiar nos nossos iguais, né? E aí a pessoa fala, pô, ninguém tá tomando, aí entra também aquela lógica de manada. Porque assim, não é questão, não tô aqui fazendo uma análise que eu nunca cairia, pelo contrário, a gente luta com isso todos os dias, né? Existem mães muito responsáveis, eu tento ser muito responsável, muitas vezes acabo não sendo por todos os motivos possíveis, mas é um problema que infelizmente acontece, né? Que as pessoas não é. Mas, vamos lá, uma das grandes questões da vacina são algumas alegações. A primeira delas é que a questão das vacinas fora da data de validade. E a segunda delas é que o mercúrio da vacina, ou seja lá a substância que eles utilizem para conservar a vacina, cause problemas na criança, né? Por exemplo, acho que o mais popular dentre essas teorias da conspiração é o autismo, né? Que, aliado a essa coisa de que ninguém sabe exatamente da onde vem o autismo, né? Tem muita questão genética, só que descobriu que também tem fatores ambientais, externos, e não se sabe exatamente de onde que vem essa história. Isso também cria muito dessa questão toda. E aí, Lucas? Muita coisa. Vamos com calma. O Andrei, ele gosta de armar o caminhão inteiro cheio de entulho e depois jogar inteiro em mim. Vai, Lucas, se ferra. Sim, mas é justamente isso. Tira a tua coleira e vai. Vacina tem, sim, prazo de validade. E a gente tem um problema que as vacinas, tem vacina que você precisa de temperatura, umidade e forma de você lidar com essa vacina adequada. E tem muito posto de saúde que não tem a forma adequada de lidar com a vacina e a vacina estraga. A vacina estragada não vai fazer mal pra você. O problema é que ela não vai te deixar imune. E você vai achar que você tá imune, bonitão, que você não vai pegar a doença, você vai lá e pega, né? Então, esse é o problema da vacina expirada. O problema do autismo, ele é por causa de um desgraçado. Eu não vou dar nem o prazer de falar o nome desse cara. Que é um cara que ele registrou nos Estados Unidos um método de tratamento para autismo que não funciona, que é a picaretagem, e também registrou um tipo de vacina que, de acordo com ele, não daria autismo. Então, ele publicou um livro dizendo que vacinas causam autismo por causa do mercúrio. O mercúrio, de acordo com ele, agiria no líquido do cérebro que fica aqui na parte de trás dele e também fica na sua coluna, né? E esse líquido encefálico, quando o mercúrio se espalha por ele atrapalharia no desenvolvimento embriônico e da criança nos primeiros meses de vida, e por causa disso as crianças teriam autismo. O estudo dele tinha 18 participantes, e a gente sabe que pelo menos 8 desses 18 participantes foram coagidos a dizer que eram autistas, não tem diagnóstico de autismo. Os outros 10 pessoas a gente não conseguiu nem sequer saber quem era, ele não mantinha ali o banco de dados das pessoas, que é obrigatório você manter em estudo médico, e esse cara foi não perseguido, né? Esse cara foi julgado e foi achado culpado por causa de fraude, porque que o plano dele era vender o método dele de curar autismo. Não tem como curar autismo, galera, não tem como curar autismo. Você tem como tratar o autismo e lidar com a pessoa autista. A pessoa autista, ela é uma pessoa que ela pode sim ser muito bem funcional e independente, dependendo, claro, do grau de autismo dela, ela vai precisar de ajuda, e o tipo de ajuda e a especialização vai variar com o tipo e o grau de autismo. O espectro autismo engloba diversos tipos de autismo, né? Mas ele não é causado pela vacina. A gente tem estudos com 10 mil crianças sendo vacinadas e 10 mil crianças não sendo vacinadas, e a gente sabe que vacina não influencia o índice de autismo nas pessoas. Por favor, não disseminem esse tipo de boato. Ele é ruim por causa de duas coisas. Primeiro, que ele vai atrapalhar as pessoas que precisam ser vacinadas, elas vão acabar pegando doença que já era para ser extinta. E segundo, porque ela vai atrapalhar você entender o autismo e a lidar com pessoas que são autistas, né? Ela vai espalhar um medo nas pessoas que estão tendo gestação e estão tendo crianças que acabaram de nascer, recém-nascidos, a não saberem como lidar direito com essas crianças, cara. O que causa o autismo? Que a gente sabe que tem um fator genético. O fator genético te deixa mais ou menos propenso ao autismo, mas ele não vai, com certeza, causar o autismo em você. E a gente sabe que tem fatores do ambiente de desenvolvimento do embrião e do recém-nascido que vão fazer com que esse fator genético de predisposição possa ser ativado ou não. Então, esses riscos
riscos de ambiente são quando o pai e a mãe são muito mais velhos, passaram muito já dos 40 anos, isso aumenta a chance do filho ter autismo. Quando você tem complicação de infecção e prematuridade durante a gestação, então quando nasceu muito com uma gestação muito prematura ou teve um problema de infecção muito grave, vai ter uma chance maior que o bebê vai nascer com autismo. E quando você tem gestações que são mais curtas do que um ano entre elas, começa a aumentar um pouco a chance do bebê vir com autismo. Então esses são os fatores de risco. A gente cara, o que o departamento de pesquisa já gastou com verba para mostrar que vacina não causa autismo é estratosférico. Tudo quanto governo, instituição de pesquisa independente, instituição privada, até a Red Fund já mostrou que, cara, vacina não tem nada a ver com autismo. O mercúrio, tem pouca vacina que usa mercúrio, mas a quantidade que eles usam é minúscula. Não tem nenhum problema. Vacine a sua criança, cara. Não deixe a sua criança pegar uma polio. Pesquise o que acontece com a sua criança se ela pegar uma polio. Antes de vacinar a sua criança, pesquise o que acontece se ela pegar a doença. E veja o que tá em jogo de verdade, cara. E eu te garanto, não é o autismo. O que alimenta essa teoria da conspiração? É o fato de que o diagnóstico de autismo tem aumentado muito durante os últimos 100 anos. E isso aconteceu porque a gente não sabia que o autismo existia, e a gente não sabia como diagnosticar o autismo, e nem que o espectro é de tantos tipos de autismo diferentes e de níveis tão variáveis. Então, o diagnóstico de autismo tá aumentando, não porque estão tendo crianças autistas com mais frequência no mundo, mas sim porque a gente tá aprendendo a identificar elas. Imagino também que, por essa questão também de ter filhos mais velhos, ou esses outros tipos que você mencionou, hoje em dia a medicina permite várias dessas coisas com mais facilidade. Talvez possa ser também um fator que influencia essa quantidade, né? Na verdade, a gente espera que o nível de pessoas realmente com autismo esteja caindo, porque a gente tá ficando cada vez melhor em prevenir a infecção em gestação, que é o maior nível, o maior fator de risco. Entendi. A gente tá aprendendo cada vez mais a deixar a grávida saudável, né? E com isso o embrião saudável. Uhum. O que tá acontecendo é que a gente tem tipos de autismos mais leves do espectro que a gente não fazia ideia, né? Antes a pessoa era tratada como estranha e já era. Agora a gente sabe que é autismo, a gente sabe identificar e como lidar com isso. Cara, isso não é só autismo, é qualquer doença de cunho psicológico. A síndrome de Down, por exemplo, que é uma doença que não tem nada a ver com autismo, a gente não sabia que existia antes, mas sempre existiu na humanidade. A gente pega quadro de família, registro histórico de árvore genealógica, a gente sabe, aliás, identificar com a descrição da pessoa, comportamento e aparência física da pessoa, que é provavelmente aquela pessoa muito tempo lá atrás, no passado, talvez tem uma chance grande, né, de ter síndrome de Down, mas naquela época as pessoas não sabiam que isso era síndrome de Down, então elas não sabiam identificar, então não tinha diagnóstico, né? E também, eu acho que um dos grandes vetores para essa desinformação, cara, aí tu vê, cara, por causa de um picareta desse querendo dinheiro, isso manchou pra sempre, porque realmente não tem outra questão que ligue o autismo à vacina. Alguém deu uma ideia e o pessoal comprou muito essa ideia, e isso tá nos bastidores, tá nos subterfúgios da internet até hoje por causa disso, né, cara? Não teve aquela história que a mulher do Jim Carrey foi uma das que acreditou na história desse cara e foi uma mega ativista anti-vacina? Sim. A ex-mulher, né? Ela e vários famosos de Hollywood, inclusive. Teve uma época ali que Hollywood entrou em uma era de conspiracionismo incrível, assim. Mas essa é a mesma galera que depois entrou na noia da cientologia depois disso também. Então você já vê... É verdade. Tudo faz sentido, né? Mas... Tudo faz sentido. Eu cheguei a acompanhar algumas pessoas, assim, tipo, vendo em mídia essas coisas de ficar vendo em revista de fofoca. As paradas não são à toa, né, cara? Não, porque... Não sei. O movimento anti-vacina, ele vai tomar muita força com a galera que é o naturalista, né? Que eles acreditam que tudo tem que ser o mais natural possível, que tudo que vem da indústria é ruim, tudo que é químico é ruim. E vem nessa onda que é tipo um resgate da onda New Age, né? De lá atrás. De você nos grupos, desculpa te interromper, nos grupos femininos, nos grupos de maternidade, o papo era esse. Mesmo eu não concordando, eu acompanhei. E dentro de grupo de mulheres, a justificativa era essa, sabe? A mesma justificativa dessas pessoas mais naturalistas. A gente tem que desmistificar o naturalismo. Galera, é doideira. Natural não significa mais saudável. E industrializado também não necessariamente significa mais saudável. Natural e artificial não tem nada a ver com mais ou menos saudável. A gente tem que parar de focar no natural, porque a gente vai começar a causar essas epidemias de doenças que já tinham sido extintas, cara. Não, a doença é natural, né? Então se a pessoa quer ver natural, aí morre naturalmente.
20. Dura 30 anos, né, o seu Caralho, babaca, né? mano, o que esse Rafael tá falando? Sim, não, tá certo, Você quer viver naturalmente, é isso, cara. Sem nenhuma questão científica, não toma nada, não se preocupa com nada. Vive até os 30 anos, igual as pessoas que viviam décadas, centenas de anos atrás, é isso aí, Sem cara. dentes, né? Só carne na boca. Andrei, mais ou menos. Não é bem assim do jeito que tu falou, não. Mas entendi. Não, é assim sim, porque eu tô de saco... Não, sacanagem. Não, assim, mas uma curiosidade interessante... Caraca, o André quase quebrou a mesa agora aqui, mano. Vocês tinham que ouvir. Essa menina aí, na boneca do Jim Carrey, ela que foi a mais pegaram no pé, né? Tem esse site aqui, JennyMcCarryBodyCount.com, que o cara... É assim, o pessoal é maldoso, mas acho que precisa ser maldoso mesmo nesses casos. Que ele coloca número de doenças preveníveis, né? Quer dizer, de doenças que podiam ser prevenidas, mas aconteceram, 152.763, ele faz essa contagem, né? Causaram mortes, inclusive. Número de que causaram morte, 9.028, e número de autismos diagnosticados cientificamente tendo ligação vacina, 0. Né? Eu acho que o pessoal precisa desse choque de realidade mesmo, que é foda. Eu acho que... Eu gosto que você falou dessa parada de viver só até os 30 anos. Deixa eu dar uma desmistificada nisso também, já. Ah, não. É o meu viés, Lucas, esse é meu viés. Deixa essa fake news comigo, por favor, cara. Não tira tudo de mim. Se a ciência, ela quer estragar com a minha vida, não é sacanagem, vai. É que assim, a galera, a média de idade antigamente é muito baixa, é em torno dos 30 a 35 anos, não por causa que a galera vivia até essa idade, é porque criança e bebê morria dar com pau. É porque a gente não tinha capacidade de prevenir doenças e de tratar essas doenças. E, cara, hoje a gente tem capacidade de prevenir doença, cara. Não deixa a sua criança morrer ou ter uma situação muito grave, cara, por causa de besteira, por causa de corrente de WhatsApp. Galera, natural não é necessariamente mais saudável. Pode ser que seja, pode ser que não seja, depende exatamente do que você tá falando. Toma cuidado. Sim. Pergunta pra... Cara, você não quer confiar na gente, não tem problema. Pergunta pra tua avó, se você tiver com bisavó viva, pergunta pra eles como é que era antigamente. Tipo, as pessoas tinham 20 filhos, morria metade, ou morria no parto, morria logo depois, recém-nascido, morria criança. Tipo, de maneira bizarra. Pegava uma... Tipo, sei lá, caía doente, morria de febre. De tudo que você possa imaginar. Sério, se você tem contato com pessoas idosas, pergunta sobre esse tipo de coisa. Cara, é de suma importância isso, porque é pelo bem seu, da sua família e de todo um contexto que precisa estar ok com relação a isso. Andrei, depende. Aí também, essa parte do corte aí também depende. Perguntar a pessoa idosa, ela vai falar bem da ditadura também. Depende da memória. Depende da memória do idoso, entendeu? Vai falar que natural é melhor. Não, antigamente não tinha isso, começou a ter isso depois que teve vacina. Aí depende. Isso é verdade. Como diz o pessoal do Choque de Cultura. A idade não traz só sabedoria, né? Ela também expande a burrice. Exatamente, né? Entendeu? Cara, a maior crueldade pra mim é a galera que fala que tem que impedir as pessoas com problema mental e com autismo de se reproduzirem, porque isso passaria a condição pra frente, né? Sabe quem diz isso também? Hitler. Exatamente. Esse literalmente, né, cara? Com eugenia, né, cara? A parada é que, assim, muita gente mesmo, carrega os genes de propensidade ao autismo e não tem autismo. O fato de você não ter autismo não significa que você não carrega os genes que deixam você mais propensos ao autismo. É que você passou pela fase de desenvolvimento de criança e teve a sorte de não ter nenhum tipo desse problema, né, cara? Então, tipo, mesmo que você exterminasse todos os autistas no mundo, isso não ia resolver o problema. Essa ignorância, esse absurdo, essa crueldade é fruto da sua ignorância, que não sabe como a doença funciona. É falta de um socão na cara, né? Vamos combinar que um socão na cara resolvia nessas situações? Infelizmente, cara, o botão de RT, o botão de compartilhar, ele não dá choque, né? Ele devia dar choque. Então, mas imagina o seguinte, imagina uma espécie de um airbag na frente do seu computador. Toda vez que dá RT numa merda dessas, vem uma mão mecânica e dá um soco na sua cara. Que tal? Acho que a gente pode... O problema vai ser definir o que vai dar soco ou não, né? Porque aí, né? Tá me dando soco porque tá manipulado pela mídia. Aí realmente dá problema também.
Enfim, gente, vamos finalizar aqui essa pauta. Vou fazer o último questionamento aqui pra vocês. Lucas Balaminuti, momento de autocrítica agora do podcast. Você acha que um podcast de conspiração como o nosso, ele tem culpa no cartório? O que você acha? Sim, pra caralho. Eu acho que todos nós temos culpa pra caralho. Todo mundo que não é cuidadoso, que não faz o trabalho de avisar, de tratar com cuidado. Eu acho que a gente tem que respeitar a crença de todo mundo, a liberdade das pessoas de ter opinião, mas eu acho que as pessoas têm que meter a mão na consciência e entender que liberdade de crença, liberdade de opinião, não é desculpa pra você falar bosta, não é desculpa pra você espalhar a mentira e tal. Eu acho que, como o Mundo Freak, ele é um podcast que ele não traz só a visão da conspiração, ele traz o cético chato pra caralho, feito eu, então eu acho que a nossa culpa não é tão grande assim. Mas eu já vi a galera aí, quando a gente trata de teoria da conspiração, fingindo que não escuta o cético. Então, eu acho que a gente tem culpa no cartório sim também, André. A gente tem que fazer essa meia culpa aí também. Desculpa, galera, foi mal. Rafael Jacaona. Cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Mas é que a gente confia na inteligência. Cara, tem uns 5% aí que devem ser tontos, mas isso é a minoria. Isso é a minoria. Eu confio nos nossos ouvintes, confio que eles sabem que quando a gente tá brincando, eles sabem quando a gente tá zoando, e eu acho que nossos ouvintes não são dessa galera que não dá vacina no filho. Talvez não tome vacina porque tem medo da dor, mas como criança tá aí pra sofrer mesmo, no filho eles dão vacina, tá? Então eu confio nos ouvintes, cara. Eu confio que o nosso público é mais esperto do que a média do brasileiro. Ira Croft. Que moral, hein, ouvintes? Nossa, depois dessa declaração aí do Rafa, fiquei até sem ar aqui pro que eu vou comentar. Bem, sou obrigada a concordar com os palestrinhas, até porque eu, como comunicadora, eu acho que é muito importante a nossa responsabilidade com aquilo, com a informação, com a nossa opinião, com aquilo que a gente transmite para as pessoas. Eu acho que ainda, mesmo com a evolução dos meios e dos conteúdos, eu acho que o tradicional, a nossa responsabilidade por aquilo que as pessoas entendem, prevalece. Então a gente tem que ter muito cuidado. O Ponto G mesmo é um programa que isso pra mim é o pilar. Como lá nós falamos sobre mulheres que marcaram a história, nós fazemos pesquisa atrás de informações verossímeis. É por isso que a Tupá, que é doutora, a Ju, que é germanista, a Bia, que é mestre em literatura, elas que são responsáveis por me ajudar. E quando a gente vai fazer alguma coisa em que a gente não tem certeza ou não tem dados pra confirmar, a gente não faz. E eu acho que aqui no Mundo Freak é a mesma coisa. Por mais que a gente faça entretenimento, que a gente brinque, mas a gente deixar claro, sabe? O que é informação, o que não é, o que é opinião. A gente poder dizer eu não sei, a gente poder dizer a gente tem que estudar, a gente poder indicar aos ouvintes para que eles busquem informações verossímeis, isso faz parte da nossa vida como podcaster. Show de bola. Eu não concordo. E eu vou dizer exatamente por quê. Mas não vai ser agora, porque agora a gente vai ter um episódio, segunda parte, não vai ser semana que vem, a gente tá planejando ainda, a gente pretende ter uma segunda parte, que a gente vai trazer esse time, mais pessoas, e a gente vai fazer, porque aqui o Lucas, ele foi bem claro pra mim, eu não sei o que ele quis dizer, mas eu tenho certeza que eu entendi. Ele falou que a culpa é dos believers, então a guerra foi iniciada, foi instaurada aqui nesse momento, cada um vai ter seu viés, e a gente vai ter um episódio de embate, onde a gente vai definir uma vez por todas quem está certo nessa história. A gente vai trazer a guerra, céticos versus believers. Porque é isso, é um podcast de entretenimento. Mas assim... Porque eu não aguento mais, gravei com o Lucas 2 horas e eu tô chorando aqui que o Lucas é chato pra caralho. Não, mas o Lucas é chato, mas você é o chato que tá dentro do controle. Tem chato que tá fora do controle, então... Não, mas brincadeiras à parte, obviamente que é sempre bom a gente fazer uma autocrítica. Apesar da gente ser... E assim, como corroborando aqui com o que o Lucas, com o Rafael, que a Ira tava falando, a gente sempre foi muito cobrado sobre isso. Não necessariamente da galera cética, porque a galera cética que realmente se ofende com a gente lidar com o homem nunca pisou na lua e a gente trazer alguém que acredita e tal, que a gente, obviamente, é uma grande brincadeira, mas tem gente que se ofende de uma pessoa, eu entendo que ela nem escuta, porque ela acha que a gente tá fazendo um desserviço ou o que seja. Esse cético é tudo pau no cu mesmo. Então, mas não tô nem falando dessa galera. Eu tô falando daquela galera que cobra, por exemplo, da gente chegar e vir aqui e a gente falar, por exemplo, sobre eram Deus astronautas e a gente desbancar. E eu sempre falei, eu sempre deixei claro, galera, eu não tô aqui
aqui pra te vender a conspiração. Eu tô aqui pra gente fazer um debate sério, que vai ter muita piada, muita brincadeira, muita forçação de barra pela brincadeira da coisa, mas que a gente não tá querendo aqui enganar vocês ou vender livro de conspiração pra você, como a maioria das pessoas. Cara, vocês não têm ideia como é minha caixa de entrada. Desses... Eu não vou nem falar nome, mas vendendo livro de UFO, workshop de UFO, de esoterismo de anjo. A gente não tá aqui pra fazer esse tipo de coisa, né? Então a gente entende que a gente tem uma responsabilidade social na hora de abordar certos tipos de temas com o ouvinte. Nem sempre a gente é bem sucedido, afinal de contas, obviamente a gente erra também, e só que a gente tá sempre aqui aberto pra escutar sempre a voz da razão, caso as pessoas vejam que a gente passou do ponto, pra gente, poxa, ler aqui no e-mail, fazer aqui uma meia-culpa nessa questão toda. Às vezes até a gente chama a pessoa pra debater e mostrar esse outro lado, obviamente também com bastante responsabilidade. Eu entendo que a gente consegue fazer isso até bem relacionado com o que a concorrência tá fazendo. Mas eu acho que esse assunto não morreu ainda. A gente vai fazer esse podcast especial e a gente vai definir de uma vez por todas quem está certo, os céticos ou os believers. Em breve, em breve. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês aqui. Meu recado aqui para os ouvintes do Mundo Freak, olha só, vocês que são fãs do Ponto G, eu estou com saudade de vocês. Por favor, assinem o feed do Ponto G e venham comentar nossos posts. Vocês não estão conversando comigo, eu tô sentindo falta, então ó, vim aqui pedir. Por favor, vai lá. Beijo, beijo. Ponto G é muito foda, galera. Ponto G é foda demais. Vai ouvir o Ponto G. Lembrando que mudou de casa, o preciosamadalena.com.br. Se você colocar ponto G no Google, você acha tranquilamente. Vou deixar um link aí pra vocês, pra caso você seja muito perdido na vida. Bem, o Rafael não tem jabá, né? Jabá é os ouvintes que me acompanham nas redes sociais aí. São muitos ouvintes que foram no evento. Tô postando as fotinhas de vez em quando. Isso, fala da festa, Rafa. A festa do Mundo Freak foi muito boa, um maior sucesso. A galera que tirou foto comigo, manda foto aí pra mim no grupo, na internet, me adicionam, me procurem se quiserem. E foi um prazer conhecer essa galera. Muito show, espero estarmos de volta em breve em algum evento de novo. Rafael blogueirinho, Andrei. Eu na presença do Rafael não comento sobre essa festa. Andrei. Cara, dizem que o Rafael tava em outra dimensão, hein? Foi isso que me falaram. Tava na Disney. Ai, ai. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Mas mais ou menos ali você vê as 4 estações e você vê o meu celular tocando aqui porque a pizza chegou. Só um minuto. Vai lá. Não, deixa. Ira, você tá falando? Não, fui eu, desculpa. Não, é o Rafa. É que eu vi uma voz feminina. Eu falei, caralho. Eu fui chato pra caralho, desculpa, Ira. Não, tá certo, foi o que a gente planejou mesmo. Que o Lucas fosse chato na gravação. Mas isso aí é dentro da grade de planejamento. É isso aí mesmo. mundofreak.com.br